resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola o bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. Começando mais um Resenheira aqui pelo nosso canal do YouTube para todo o Brasil. Vai curtir no nosso canal aí no YouTube, Resenheira _OFC e o Instagram, Clodô, fala aí. Resenheira. .OFC. Você não sabe ainda, velho. Eu vou matar você, mano. Mas hoje a gente tá com um convidado, um cara que... Eu posso dizer que o cara construiu um apartamento na sua cabeça, até hoje. Isso já faz 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá dando spoiler 5 aí, anos. mais pra frente a gente fala aí dessa... Mas, não, esse daí vai ser o final do programa. Mas um baita profissional. Ele é árbitro de futebol, apitou mais de 100 jogos, foi árbitro da Federação Paulista de Futebol e da CBF. Apitou a final da Copa do Brasil em 2017. O pior de tudo é que o cara foi bom árbitro. Ele é um excelente, foi um excelente Entendeu? árbitro. Como hoje é um excelente empresário, a gente vai falar disso também. Sim, Mas ele apitou a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro em 2017. Recente, árbitro recente. Essa não me interessa muito. Me interessa Apitou aquela final de 2018 entre Corinthians, Palmeiras e Corinthians, né? Porque o jogo era lá. Precisamos conversar sobre isso, Vamos conversar. Marcelo, uma honra te receber aqui. Muito obrigado por receber o Resenheira. Muito obrigado. O cara que tem a choperia que vai aos famosos, a melhor, eu posso dizer assim, o melhor hambúrguer de São Paulo é da hamburgueria de rua. Que fica na zona? Na Zona Leste. A Zona Leste domina Boa. São Paulo. E a melhor feijoada de São Paulo, meu irmão, tá ali, ó, na choperia Espetinho do Juiz. Eu adorei a feijoada lá, viu? Parabéns. E Marcelo, obrigado por estar aqui recebendo o Resenheira, irmão. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí de vocês, tá? A todos o pessoal do Resenheira aí, o pessoal da produção e tudo mais. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Fique à vontade. Vai ser legal, a resenha vai ser top. Antes a gente sempre pergunta, tem algo que não pode... Minha vida é um livro O aberto. homem já falou que tá liberado. A resenha já tava rolando aqui nos bastidores, aí eu tive que segurar o close. tava cobrando aí um Calma, pouco aqui, tava rapaziada. cobrando, tava foda. Marcelo, a gente gosta de começar a história pelo começo, sendo bem redundante, né? Como começou, como que surgiu a ideia de ser árbitro de futebol na sua vida? Ah, cara, eu nasci em São Paulo, mas a minha infância toda foi no interior do estado de São Paulo, na cidade de Garça, entre Marília e Bauru, né? E aí a gente veio, eu falei, pô, aqui é meio limitado, né? E aí eu vim para São Paulo para poder buscar novos horizontes, novas oportunidades. Aí eu passei a trabalhar numa empresa de vendas, né? Trabalhei primeiro de almoxarifado, depois eu fui para vendas. E a gente gosta de futebol, né? Como qualquer brasileiro, né? E aí você vai aos estádios, você vê, aí você vê algumas coisas e fala, pô, mas como é que o cara errou aquilo ali? Como é que o cara, né? É bem fácil para quem tá do outro lado, né? E aí eu tava atendendo um cliente e ele falou que era árbitro. Eu falei, pô, mas esse negócio aí, como é que faz para ser? Porque a gente gosta de futebol, a gente quer estar envolvido. Seja como alguém que trabalha com uma equipe de futebol ou de alguma maneira. Aí eu vi uma oportunidade de estar envolvido como árbitro de futebol. O cara falou, ó, tem a federação, você vai lá, faz a inscrição. Eu falei, tá bom. Então, Você tinha quantos anos nisso? Nessa época eu tinha 30 anos, 30 anos. entendeu? Certo? Aí era 28 para 29 anos, né? Aí eu peguei, fiz a inscrição, liguei para a federação, falei com a dona Doris, ai, que Deus o tenha, né? Que Deus a tenha, secretária da Federação Paulista de Futebol. Ah, tá terminando a inscrição amanhã, tem que vir aqui, traz isso. Aí eu corri, entreguei a documentação lá, passei por um teste, uma seleção, né? Era no Pacaembu, era feita essa seleção. Como que é essa seleção aí? Essa seleção, primeiro você vai responder um questionário, alguns testes de conhecimento, né? Aí eles pegam a tua altura, peso, né? Algumas coisas assim, tiram algumas fotos suas e aí com o questionário eles avaliam e aí eles escolheram. Na época tinha quase 300 pessoas E de inscritas. 300 ficam? Ficavam 40. Pouco. Aí passamos pela seleção e passamos a cursar na Federação Paulista de Futebol, né? Bacana. Aí eram 2 turmas, umas terças e outras às quintas. Ainda a federação nessa época estava na Brigadeiro. Começamos o curso lá e terminamos na Barra Funda, no prédio novo, entendeu? Só que eu não tinha noção nenhuma de como funcionavam as coisas, entendeu? Já tinha muita gente que já trabalhava no Amador, ou então era professor de Educação Física. E aí já tinha um conhecimento já de estar no meio, né? Você nunca tinha apitado nem na Várzea? Nem na Várzea, em lugar nenhum. Eu era cru,
Não sei se 29 anos, nunca tinha apitado. Não, eu gostava de futebol, ia nos estádios, como, né, minha oportunidade, torcedor de estar aqui em São Paulo, com todos os jogos aqui, os grandes jogos, né? Tentou ser jogador? Ah, a gente brinca, Tentou, né? A gente né? tentou, né? Entendeu? Mas a gente, né, era uma outra época que no interior não tinha muita oportunidade, né? Sim. Então, eu participei de jogos regionais, entendeu? Jogos abertos. Jogava o quê, Bruno? Aí eu era volante, Volante? entendeu? Entendeu? E aí a gente tem uma noção, mas conhecer, só sabia, apitava tudo. Quando a bola saía, apitava lateral, apitava tiro de meta. Aí a gente, quando eu começava na federação, primeiro era o teórico, depois o prático, né? Aí no prático, primeiro jogo, o cara, você vai bandeirar um jogo e apitar outro. Qual foi seu primeiro jogo? Era sub-15 e sub-17. Nós fomos fazer um jogo em Rio Claro, em Jundiaí. Na época era o ET Jundiaí, entendeu? E uma outra equipe que eu não me recordo agora. Eu acho que é o Rio Claro. E aí eu bandeirei um tempo, um primeiro sub-15 na época e, na verdade, eu apitei o sub-15 e bandeirei o sub-17. Que quem já estava um ano na frente apitava o mais velho, né? Como árbitro, o cara até falou, o cara que observava, falou, você tem condições, tem qualidade, mas você precisa melhorar algumas coisas aí de fundamento, você apita para tudo. Tal. Agora, como assistente, você já foi melhor, entendeu? Porque assistente, você tá no estádio, você sabe, é lateral para cá, lateral para lá, e se está impedido, você levanta a bandeira, né? Fez gol, corre pro meio e acabou. É isso, entendeu? Agora o árbitro tem outras nuances durante o jogo. E aí foi assim que começou a minha carreira. Mas o mais interessante de tudo isso daí, cara, como eu trabalhava com vendas e os jogos eram aos sábados, né? E eu trabalhava vendendo títulos. Na época tinha muito título de clube, essas coisas assim que... Eu trabalhava em shopping e o sábado geralmente é o melhor dia, né? Exato. Entendeu? Para vender. É o dia que todo mundo ia pro shopping, entendeu? Quem não trabalhava, eram os melhores dias para vender no final de semana. Pegava o pessoal que não estava trabalhando durante a semana que ia no shopping. E aí o que aconteceu, cara? Eu não tinha nem noção de quanto ia receber. Vou lá para fazer o meu trabalho, entendeu? Achei que ia ganhar uma ajuda de custo lá e tal. Aí quando veio, cara, veio assim, quem é Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza? Sou eu, tá aqui, ó, a sua parte. Eram quase 2 salários mínimos na época para bandeirar. Na época do Fará, né, meu? Aí, opa, que é isso aqui? Não, isso aqui é só tá a despesa de transporte, tá a diária, tá a alimentação e a taxa do jogo, né? Aí eu falei, peraí, cara, quase 2 salários mínimos. Em um sábado. É aqui mesmo. É aqui que eu vou falar. Vale a pena financeiramente ser árbitro, Marcelo? Cara, vale. Num determinado tempo valeu mais a pena. Hoje tá voltando a valer a pena. E vale a pena quando você chega no alto nível, né? Você chegou no alto nível, você foi árbitro da alto CBF. Nível, valeu a pena. Valeu a pena. Você viveu um tempo só de árbitro, só cara, apitando? Isso é uma outra parte que, cara, Deus foi muito bom comigo, porque eram outros tempos e tudo mais. Talvez, se eu tivesse vivido só da arbitragem, eu não teria conquistado o que eu conquistei hoje, né? E aí eu teria que estar vivendo até hoje envolvido com a arbitragem. Hoje eu tenho meus negócios, né? Eu tenho minhas empresas. Você é empresário. E graças a Deus eu vivo bem e a gente não precisa estar despejando todo o tempo para arbitragem. Porque quem vive a arbitragem, cara, tem que viver 100%. Não dá para você marcar viagem, não dá para você marcar churrasco, batizado. É complicado o negócio, entendeu? Mas valeu muito a pena. Legal. Mas graças a Deus que Deus conseguiu ali me mobilizar para que eu pudesse ter um plano aí. Marcelão, perguntando para você sobre a arbitragem. Você falou sobre grana, que financeiramente vale a pena. É uma questão muito grande no futebol hoje em dia, a questão da profissionalização dos árbitros. Né? E entrando nesse assunto, qual que é a sua opinião sobre isso? Muita gente fala sem conhecer, né? Porque a arbitragem ela tem as suas peculiaridades com relação à isonomia dos árbitros, treinamento, federação, os interesses que tem de federação para federação, enfim. Você acha viável essa profissionalização dos árbitros, principalmente agora com essa questão de ligas, né? As ligas que querem formar no Brasil? Assim, o árbitro ele já é profissional, cara. Sim. Só não é carteira assinada por conta da legislação, sim, por conta de como que vai acontecer, quem vai arcar com esse ônus. Mas um árbitro,
de alto nível, ele já é 100% profissional. Não mudaria nada na rotina dele. Não muda nada na rotina dele, entendeu? Treinamento. É que quando você fala, você generaliza, né? Sim. Aí você pega árbitros de todos os níveis, tal, né? Mas árbitros de ponta, todos eles são profissionais e só vivem de arbitragem. É que essa reclamação normalmente a gente ouve dos clubes Série A mesmo, né? Exato. Sempre quando tem um erro de um clube, o dirigente vai lá, mas aquela Mas coisa ele também- mesmo não quer. Eu ia falar isso mesmo. O próprio clube não se movimenta. não porque, se movimenta, A não, gente não. reclama do futebol, mas a culpa é dos próprios dirigentes de clube que são... Exatamente. E eu vou falar uma coisa pra Mas você. não é interessante pro clube o árbitro? Não, é que assim, quando você diz que o cara é profissional, você tá dizendo que você tem um nível, né, de cara que você... Mas na verdade já é profissional, entendeu? E os árbitros, eles a única diferença, para eles seriam bom. Teria que ser, entendeu? Não, porque aí... Mas não mudaria absolutamente nada no meu modo de ver, a não ser uma segurança pro árbitro a mais, entendeu? Agora o problema é a legislação. Como é que você vai... Os caras aumentaram a previdência aí pro cara Sim, aposentar. se aposentar. Como é que um árbitro vai se aposentar se ele tem uma carreira curta? Curta, bem curta. Entendeu? Não dá tempo, entendeu? Ele teria que continuar no processo. E aí quem é que arca com essas despesas, tem entendeu? imposto em cima, tem Imposto. muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a rotina do árbitro não muda, se profissionalizasse ou não. O que mudaria numa questão, por exemplo, aí já vou entrar também numa pergunta um pouco mais profunda, mas assim, punição, você acha que mudaria alguma coisa? Ou isso já tem? Não, já tem a Já. punição, ela é silenciosa muitas vezes. Sim. Às vezes ela é aberta para a imprensa para dar uma resposta, entendeu? Para a imprensa, para o clube ali. Mas esse tipo de... A silenciosa funciona como, Marcelo? A punição, ela sempre existiu e vai existir, que é a escala. O cara não é escalado, entendeu? O cara fica fora, o Tá cara jogando, cara. vai para uma reciclagem, entendeu? Só que aí o cara também se ferra financeiramente, né? Exatamente. Porque ele não recebe. A vantagem dele ser profissional é que ele teria teria um uma segurança recurso, financeira uma ali. segurança, entendeu? Basicamente é isso. Mas os árbitros de ponta, os 10 árbitros FIFA que tem no Brasil hoje, árbitros FIFA de campo, mais 10 árbitros FIFA do vídeo, Sim. mais as árbitras FIFA, mais alguns que apitam a Série A ali, que não são FIFA, mas são aspirante, ou então Série A do Brasileiro, como eu era, CBF, Sim. que o pessoal falava FIFA sem escudo. Todos esses são profissionais hoje. Hoje eles se dedicam, eles treinam, eles estudam, eles, ainda mais agora com o negócio de online, reunião online o tempo todo, tal. Os caras Eles vivem futebol realmente. foi por isso até que eu me afastei, foi um dos motivos, né? Porque a gente tava na pandemia, aí começou a reunião, a gente tinha 2 reuniões, uma de manhã, geralmente era da CBF, e outra à tarde da federação. Você passava o dia todo, cara, entendeu? Empenhado nisso. Se dedicando, estudando vídeo, jogadas, e o cara falando ali com você, fazendo a live, e todo mundo em casa, entendeu? Não? E você tinha que mandar o treinamento, e a gente vivia uma pandemia, que a quarentena, que você não sabia quando ia acabar. Sim. Vai mais 15 dias, aí Ninguém o cara sabia o que vinha ia mais acontecer. 20 dias, mais não sei o quê. E você tinha que estar constantemente se dedicando. E eu tenho minha outra vida Sim, fora tem da suas arbitragem. coisas. Cara, como é que você concilia isso com tudo fechado, funcionário, Sim. e você tendo que trabalhar e o cara exigindo de você? Aí você fala, peraí. Como empresário, Marcelo, saindo um pouco da sua vida de árbitro, a Choperia do Juiz passou por essa pandemia. Passou por essa pandemia. Cara, como foi pra vocês isso daí? Porque ela voltou bem. Como que foi esse período de pandemia pra você conseguir manter uma casa que depende de público? Como que foi isso? Cara, foi difícil você lidar com a cabeça, né? Porque você vê que você pode perder tudo. O cara te dá 40, tá lá uma 15 dias, 20 dias de quarentena. Depois ele dobra, depois dobra. Foram 6 meses sem poder abrir, entendeu? Aí você começa a adaptar. Mas a verdade é que você chega ao fundo do poço. Você tem que ter cabeça boa. Não foi fácil lidar. Entendeu? Aí você gasta todas as suas reservas, você desfaz de patrimônio que você adquiriu, vende um apartamento, perde porque quem compra, quem tinha o dinheiro, Já, entendeu? exato. Você refinancia o carro, você tem um caminhão, refinancia o caminhão, e vamos, entendeu? Vamos até era que der, que não der mais.
Você conseguiu manter o quadro de funcionários? Mantemos o quadro de funcionário, aí depois também tivemos a ajuda do governo federal, né? Sim. Que aí o governo federal abriu uma linha de crédito, a gente conseguiu, aí essa linha de crédito conseguiu pagar os funcionários. Então, Deus foi muito bom nisso daí, cara, que a gente, graças a Deus, quando voltou, conseguimos também, se adaptamos também, a menos é mais, entendeu? Exato. Não. Aí a gente... Se reinventou, né? Se reinventou. E aí... Mas é importante ouvir esse depoimento do Marcelo, porque, assim, empresário no Brasil muitas vezes é demonizado, né? Sim. E o pessoal pega os grandes empresários para deixar como estereótipo do empresário brasileiro. E não é. O empresário brasileiro que faz a economia girar é um cara igual você, que tá ali com a sua choperia. Foi na luta. Seus, sei lá, 10, 15 cara, funcionários. É o pequeno que faz girar. A Quando economia a vai girar. pandemia, esse cara sofreu. O governo do estado de São Paulo foi negligente. Virou as costas. Eu sou taxista e sofri com isso. Uma vergonha que fizeram. Uma vergonha. Eu não gosto de entrar na seara da política, mas... É nessa área da política é complicado. Sofreu, mas a gente não tá nem falando de política. A gente tá falando da interferência que esses caras tiveram na nossa vida. Eu fiquei decepcionado com o governo do estado de São Paulo, porque... Cara, o São Paulo é a locomotiva do país, cara. E o que o São Paulo faz reflete no país, né, cara? E, não tivemos apoio nenhum. Pelo contrário, a gente era demonizado, era fiscalização, multa, entendeu? E aí o cara vira e fala, vendi apartamento, vendi caminhão para manter o a empresa. Quadro. E é o seguinte, ele mantendo a empresa, ele tá mantendo as famílias que ele tá Exato. ali. Não era só a família dele, tinha outras famílias. Entendeu? E ele tinha consciência disso. Vamos voltar a falar de bola? Vamos lá. Marcelão, seguinte, meu sobrinho mandou, Vinícius Frois mandou uma pergunta que eu achei bem interessante. Eu tava lá na casa deles domingo. Ele falou, não, mas não é sobre o Corinthians, não. Tá. Calma. Mas responde a pergunta. Você montou um apartamento na cabeça desse menino. Responde a pergunta. Você acabou com a vida dele até hoje, Marcelo. Que time que esse malandro Você não tem noção? É corintiano. Minha família é Corinthians, velho. É uma merda. Você acha que nós não depende de Crefisa. Bom, deixa eu fazer a pergunta dele. Eu achei bem interessante, que é o seguinte. O que você acha de ter tantas casas de apostas patrocinando os times de futebol nos campeonatos, hoje pelo mundo, mas especialmente no Brasil, com alguns escândalos, né, que nós temos aí agora? Cara, eu vou falar pra você, eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo, entendeu? Eu não vejo problema nenhum disso daí, você tá entendendo? Aí é a pessoa, não é nem a instituição, são as pessoas que estão envolvidas, entendeu? Nós já víamos a casa de aposta agora está com força no Brasil, depois que tivemos a pandemia, todo mundo foi para o mundo virtual, sim, mas isso já existia na Europa há muito tempo. Muito tempo. O Milan era patrocinado por uma casa de aposta, o Real Madrid chegou a ser patrocinado por uma casa de apostas, entendeu? Isso é um caminho natural, entendeu? Agora, o que é o problema são as pessoas. Você vê aí, a instituição não sabe, mas um atleta estava envolvido, entendeu? Tá aparecendo, né? Tá pipocando esses escândalos. Sabe? Né? Então, esse tipo de coisa, né? Nos campeonatos de baixo. Exato. Eu não vejo, cara, problema um time apostar em você para você ganhar. Eu vejo problema um time apostar para você perder, entendeu? Não, isso Pô, o cara tá ali, ele tem a motivação dele natural e profissional e financeira, porque o cara não trabalha de graça. Então, assim, motivar para ganhar, eu não vejo problema. Agora, peraí, vou apostar e você perder, para você entregar, aí é caso de polícia, né? Esse é meu pensamento, entendeu? Não, porque não vejo problema de... Pô, eu sou profissional, mas você trabalha, você recebe, você precisa receber. Se você tiver um incentivo para você, a hora é essa, você vai fazer melhor. Se você tiver meta para bater, você vai ganhar mais um, entendeu? Isso é natural do ser humano. É do ser humano. Entendeu? Agora, boicotar para perder, aprontar, aí eu não sou vale. Totalmente... Pode aqui nessa questão de apostas, por exemplo, no Brasil a gente teve o escândalo com o Edilson, da arbitragem e tal, agora está tendo mais com os jogadores. Uma coisa que eu acho sobre apostas, não sei se você pensa assim como eu, é que a própria casa de aposta ela pode ser entre aspas, assim, uma delatora de quando tiver algo estranho nos jogos. Mas é isso, entendeu? A casa de aposta monitora, ela monitora. Uma coisa estranha. Estranha, com certeza. O caso do Edilson foi, inclusive, a casa de aposta que denunciou. Eu vi uma rádio peão, notícias aí que pipocam na internet, que não seria tão interessante, me corrija se eu estiver errado, os clubes, seria perigoso, na verdade, os clubes virarem SAF realmente por causa dessas casas de apostas.
Eu não cheguei a Né? ver. Porque alguma coisa estava pipocando, eu não li a matéria completa, até vou procurar me informar aí. Mas teve algumas coisas com relação a isso que talvez comece a virar essa manipulação de jogos que está acontecendo, viria forte nos clubes de Série A. Né? Não sei se teria Eu não sei, essa cara, relação. porque a aposta tá no Brasil é muito recente, né? A aposta com essa força que tá. É que o brasileiro quer tirar vantagem em tudo. Mas nos Estados Unidos tudo é aposta, na Inglaterra tudo é o cara, entendeu? Mas sabe qual a diferença da aposta na Inglaterra e no Brasil? Ah. A lei lá funciona, Marcelo. Lá se tiver manipulação de jogo, os caras vão pra cadeia. Cara, eu vou falar pra você, a Itália lá já tiveram vários Mas os times foram parar na série C, lá na segunda cara, mas série. lá na Itália era pra ganhar, né? Comprava Juventus, comprava entendeu? sempre, Caiu, tá correndo até risco de perder mais alguns, Exato. mais Tá alguns de cair de títulos novo, aí, exatamente. entendeu? Tem uma série de coisas, entendeu? Mas nos Estados Unidos também os times são franquias e mudam de cidades e são todos apostas. Você é a favor de virar SAF os clubes, Marcelo? Cara, eu sou a favor de ter a profissionalização no próprio clube, entendeu? Não? É complicado. O cara é presidente de um clube. Veja só. Tudo bem, o cara tem o status de ser presidente. O cara tem uma empresa, um milionário, ele abre mão da empresa dele para ser presidente de um clube, não tem remuneração nenhuma. Só por amor, e leva pancada e não sei o quê. Cara, pera lá, cara. O cara, entendeu? Ninguém, entendeu? Sai da família, deixa a família. Porque, cara, você tem que se dedicar o tempo todo, cara. Você tem que estar... Não dá, 24 horas um clube de futebol, entendeu? É que o pessoal mistura muita paixão de antigamente clube. Meu, o futebol hoje é até separado do clube, né, cara? Mudou, entendeu? Não tem totalmente. como você... A paixão do futebol fica só pro torcedor mesmo. É só né? pro torcedor, Só pro torcedor. entendeu? Eu sou a favor, cara. Injetar dinheiro, o Brasil, na América do Sul, é o país com mais força financeira entre os clubes, entendeu? Não sabe? Não sei se a gente consegue chegar a não ter que exportar talentos, entendeu? Porque isso é muito bom você sair de casa para assistir os grandes jogadores de futebol. Tudo que eles estão na Europa lá, você vê hoje aqui no Brasil, o estádio já tá como, entendeu? Não, mas não é. Como é que você vai competir com o euro, com tem o jeito, dólar? questão, Essa é a pra- história toda. Então nós somos, como é que fala? Formadores, né, cara? Entendeu? Virou isso daí, não tem como. Não tem como. Falando em manipulação de resultados, né, compra de resultados, você chegou a ver algo ou acompanhar algo nos bastidores durante o seu tempo de árbitro, Marcelo? Cara, na verdade, assim, ó, eu vou até um professor nosso lá, que foi árbitro durante muito tempo e também ajudou no desenvolvimento do VAR, Manuel Serapião, ele fala assim, se tem uma banda boa no futebol, essa banda boa é a arbitragem, cara. Você entendeu, não? Você consegue aí, você fala assim, o Eudilson, o Danelon, você conta nos dedos de uma mão as pessoas. Agora, se você for falar das equipes envolvidas, se for falar dos jogadores, cara, você tá entendendo? A arbitragem, cara, o ser humano ali, às vezes, não tá nem pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, entendeu? Ele faz porque ele gosta, porque ele ama. E o próprio meio, cara, se o cara não for um cara profissional, dedicado, caramba, o meio repele ele não consegue ficar, entendeu, cara? A gente você tem primeiro a sua família, você tem você tem a sua... E, cara, tem toda uma estrutura. Cara, ninguém deixa passar nada, entendeu? Não? O caso do Edilson foi e, assim, eu sou muito, como é que eu posso dizer, grato, entre aspas, ao Edilson, sabe, cara? Porque o Edilson, se o Edilson não faz aquilo ali, não tem uma renovação, não tem uma mudança, Sim. entendeu, cara? Você vê gente que tinha potencial, que ficou pelo caminho por conta de que o jogador ali gosta daquele, o diretor gosta daquele, e às vezes nem era o cara mais profissional que tinha. Você chegou a conviver com o Edilson ou não? Peguei uns 3 anos com o Edilson. Como que ele era? Cara, é difícil a gente falar das pessoas. Ele era muito bom árbitro, entendeu? Mas no dia a dia ali. Ele era arrogante, ele era um cara mala, essa é a palavra, sabe, cara? Sim. É aqueles caras que... Estrelão. É aquele cara, corre aí, porque quem vai apitar somos nós, entendeu? Quem vai apitar sou eu, entendeu? Entendi. Então, cara, é assim, mas eu não desejo mal pra ninguém, mas Claro. você colhe o que você planta, Sem dúvida. entendeu? Não, sabe? Essa é a realidade.
entendeu? Mas eu não posso, eu tenho que separar uma coisa da outra. Ele era um bom árbitro, cara. Ele não, os jogos dele não dava problema. Tanto é que ele teve essa simulação aí nesses jogos que voltaram e os caras ficaram olhando e tal, os caras não conseguiram ver algo... A manipulação. Que é a manipulação dele, de tão bom que ele era no negócio, entendeu? Não? E os jogos que voltaram, todos os jogos que voltaram, deu problema, cara. Deu problema? Deu problema. Verdade. Todos não tem... Falar assim, esse jogo não deu problema. Não deu problema. Todos os jogos que voltaram, acho que foram 10 ou 12 jogos, Algo assim. entendeu? Não? Todos deram um problema. Teve algum problema. Teve alguns do Corinthians, né? Por coincidência, né, Frois? Mas Do Corinthians. o VAR. Mudou de assunto? Você chegou... Você fica o Corinthians, velho. Meu time do coração. Nós nunca fomos beneficiados pela arbitragem. Beleza, tá bom. Nunca, tá nunca. Tranquilo. O VAR no Brasil. Você chegou a pegar... Você criou aquele jogo onde os torcedores brincam, né? O VAR foi criado naquele Palmeiras e Corinthians. A gente vai chegar lá. Mas você pegou o começo do VAR aqui. Você chegou a pegar, né, Marcelo? Cheguei ao começo. Como que foi a implantação do VAR aqui? E essa demora para o VAR, a resposta do VAR, né? Impedimento ou não? O que você acha? O que você está achando dessa nova linguagem para os árbitros? Ajuda, atrapalha? Você preferia aquela coisa da minha decisão no campo valer? Qual que é a sua opinião sobre o VAR no Brasil? Eu acho que o VAR ele é uma excelente ferramenta, cara. É primordial, entendeu? E o VAR ele veio para ficar, não tem volta, entendeu? Ele é uma realidade. Eu trabalhei como VAR, trabalhei no campo de jogo com o VAR e trabalhei também na cabine como VAR, entendeu? Sabe, fui um dos primeiros a se formar como VAR pela CBF e ter a chancela da FIFA. Legal. O Brasil é um dos pioneiros com a criação do VAR. O Manuel Serapião e Sérgio Correia, junto de outras pessoas ali, foram os percussores em criar uma modelagem do VAR. O detalhe que eu vejo, cara, é que no Brasil é muito mimimi. Então, essa questão do mimimi, ela dificulta no Brasil. Esse é um dos maiores fatores, entendeu? Mas isso partindo de onde, Marcelo? Os jogadores em campo, de torcida, todo, diretoria, da cultura do sul-americano, da cultura do Brasil. A cultura do sul-americano já é mais forte do que a europeia. É mais difícil apitar aqui do que na Europa. Muito mais difícil. E no Brasil é mais difícil que qualquer resto do lugar da América do Sul, cara. Você acha mais difícil apitar no Brasil do que, por exemplo, na Argentina? Com certeza, cara. O jogador brasileiro é muito malandro, cara. Ele leva vantagem em tudo. Simulação. Tanto é que o brasileiro tem dificuldade quando joga nas Libertadores e tudo mais, porque o adversário não admite. E agora fica bem aflorado nas Copas do Mundo e nos jogos, até nos jogos europeus, nos campeonatos europeus, que se o brasileiro não mudar o jeito dele, ele não consegue jogar na Europa. Entendi. Entendeu? Porque a torcida, as pessoas, e com o VAR, eles não admitem esse tipo de cultura do brasileiro, né? Está se cogitando, né, do árbitro ter que explicar, ou vai ter, sim. Para o estádio a sua interpretação. O que você acha disso aí? Puta, eu acho que vai ser... Eu acho que é só para... Então, ferramentas, aí você está comentando, mas assim, é tudo transparente, cara. Não deveria liberar o áudio? Tem o áudio. Para a imprensa, no momento, a conversa. Áudio, não poderia fazer que nem a Fórmula 1, esse áudio ser simultâneo para a TV? Mas tem o áudio. Mas não é simultâneo. Não é simultâneo. Depois, é entregue depois. Mas é entregue, qual a diferença? Não tem corte, não mas tem não nada. seria legal? Mas não seria até Não, mas não seria um atrativo a mais para... Eu ia gostar de estar acompanhando ali e a emissora chegar e... Eu acho interessante. Você não acha que seria legal? Cara, não é legal porque vamos lá, cara... vivemos num mundo, cara, que é tudo mimimi. O cara fala uma palavra errada, você tá ali no calor da emoção, você entendeu? O cara tá no jogo ali correndo. Fala um palavrão. Tá correndo ali, atinge ali 20 km por hora, tá cansado, emocionalmente e fisicamente estafado. Ele solta uma palavra errada ali e ele vira... vamos cancelar o hábito. Deboche, ele vira, entendeu? Não, eu sabe, te entendo, cara? Eu te entendo. E aí o calor ali é outra situação. Entendeu? Não, sabe?
Mas não tem, mas tem tudo gravado, entendeu? Não, tem tudo. É que eles não gravado. liberam todos os Mas jogos, que né? não, Depende muito do jogo. Libera no se Campeonato pedir, Brasileiro, né? no Campeonato Brasileiro libera. Mas por que é tão demorado? Eu vou falar como torcedor agora. Porque assim, na minha... vamos lá. Eu sou de estádio, eu vou ao estádio e tal. Tá. Pô, pra mim é um desespero. desesperador. Quando faz um gol, aí o Bandeira corre pro meio. Então, E fica aquela demora. Aí demora 2, 3 minutos. vamos lá. Você que Primeiro, teve por dentro, explica aí pra gente. primeiro, assim, ó, como eu disse anteriormente, o Brasil é um país do mimimi. Entendeu? Qualquer coisinha já é o suficiente, não importa se o 99% tá certo. Se 1% tiver errado, É nesse 1% que ele que os caras vão pegar. Na Europa, no campeonato inglês e outros campeonatos lá, é aquilo ali, mostrou, acabou, não mostra nem replay daquilo ali, entendeu ou não? Segue o E jogo. não é a mesma tecnologia que é usada Não, lá aqui, é diferente. é a mesma regra, só que cada país adapta daquilo. Vamos Não, lá. Eu digo de tecnologia assim, de câmera, posicionamento, Também. é tudo igual? Então, não, é padrão também, ou não? né? Então também muda. Muda Ah, também muda. por quê? Nós vivemos num país de terceiro mundo. Certo. Que agora que nós estamos tendo um avanço na tecnologia. Sim. Nós não tínhamos a mesma tecnologia que existia na Inglaterra, que existia nos países europeus, de internet, de banda larga, de cabeamento, de tudo mais, Certo. de equipamento. Você entendeu? Você, com todo o respeito, você pega um estúdio aqui no Brasil e você pega um estúdio na Europa. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Sim. Vamos lá. Aonde estão os melhores profissionais? No Campeonato Brasileiro, é uma empresa terceirizada que pega as pessoas que ganham como freelance. Entendi. Entendeu? Onde estão os melhores profissionais? Onde estão os melhores jogadores? Os melhores clubes, no clube de Série A. E os melhores. Ah, tá. Na Europa. Tá na Europa. Na Europa, do futebol. Aonde estão os melhores profissionais? Na Europa. Na Europa. Onde estão os melhores profissionais do Brasil que sobraram? Que é o terceiro, quarto nível. Quem for melhor nesse terceiro, quarto nível está onde? No time grande. O profissional do recorte, o profissional da tecnologia, o técnico ali também, ele não é o melhor. O melhor está empregado nas melhores empresas de transmissão Sim, de TV. emissoras. Então você pega, por exemplo, um jogo que é transmitido pela maior rede de TV do Brasil, quem vai estar lá? O melhor técnico. Então, qual é o jogo? Primeiro assim, qual é o jogo melhor da rodada que vai ser transmitido? Ele vai meter o melhor técnico de edição lá. Entendeu? Tem mais 10 jogos, tem mais 9 jogos. Vão ter 9 outros técnicos. Mas em qual jogo que é o mais importante da rodada? Ele vai colocar o melhor técnico. Então nós já temos ali 10 técnicos que são os melhores, em teoria. E aí depois tem na outra TV, E assim vai. sobra para você os técnicos. Não que os caras não tenham a qualidade, mas não tem a experiência, Sim. não tem a expertise e não tem a mesma qualidade de quem está numa Rede Globo de televisão. Então o cara... Então, porque já a tem Globo- essa queda de qualidade. Já então, tem os essa caras- porque a Globo às qualidade. vezes resolve o Fora lance primeiro. Fora os equipamentos, fora o quê? O cara mostra um lance lá pra você, se você assistir os jogos na TV, o que acontecia quando não existia o VAR? O cara mostrava um lance lá, depois de 5 minutos, o cara mostrava alguma coisa. Olha o que aconteceu nesse lance. Depois de 5 minutos, eles tiveram 5 minutos lá nos bastidores Pra procurar. para procurar. Você não pode reiniciar o jogo. Exato. Você tá entendendo? Você entendeu a situação? Então, o que acontece? O cara tem que... Opa, peraí. Esse lance pode ter acontecido um impedimento, pode ter acontecido uma falta, pode ter acontecido pênalti, Bola pode ter saído. a bola pode ter saído, então nós temos que revisar tudo. Você tá entendendo? Na Europa, por esse negócio deles, é a gente que manda, é assim que vai ser feito, fizeram, desculpa a expressão, melaram lá o campeonato, que se fosse aqui, teve um gol lá que o cara tava impedido, o cara tocou para trás, o cara só olhou o cara daqui. Não olhou o cara de lá se estava impedido, entendeu ou não? Se estava legal. Sim. E aí deu gol. E o cara estava impedido. Você tá entendendo? Só que não repercute aqui. Quem é que vai querer saber do campeonato inglês? Quem quer saber do campeonato espanhol? Faz isso daqui aqui. Ah, se faz isso aqui, Acabou meu irmão, a acabou a vida. vida do É que- árbitro. Do árbitro, do acabou. pessoal do VAR, de todo É mundo. que, na todo verdade, mundo. a sacanagem com a questão do árbitro que eu vejo... Sacanagem não, assim, a falta de entender o lado do árbitro, vamos dizer assim, né? É que o árbitro ele tem aquele minuto pra ver. Ele vê o lance uma vez só. Ao vivo, tem que estar bem posicionado, pronto, acabou. Aí o cara na televisão, ele tá no ar-condicionado, vê, revê de novo pra formar opinião. Aí o cara vai lá e na opinião, ele maceta o árbitro que tá Então, lá dentro. quer que eu Aí, te meu fale amigo, a uma opinião coisa? pública já tá... Quer que eu te fale uma coisa? Havia comentarista de arbitragem,
só quando tinha o Arnaldo. O Arnaldo foi o Primeiro, Percussor. disso daí. Aí depois colocaram, entendeu? Mas antes, quem dava opinião era um cara que era comentarista, que dava opinião que não conhecia nada de arbitragem. E o que ele falou era o que espalhava. Ô, o cara falou que você foi mal, tal, não importa. Aí, com o Arnaldo ali e tal, montaram uma equipe de arbitragem para poder comentar os árbitros, porque são muitos jogos. Aí colocaram lá Paulo César, Sálvio, o Gaciba, o Sandro, o Simon. Você sabe o que a Globo fez? Acabou. Agora. Acabou. Por que a Globo acabou com o programa? Porque ela falou assim, vocês defendem muito o árbitro, mas o cara não é que ele defende. Ele coloca o que é a realidade. Ele sabe a regra. Que ele sabe a regra. Coloca como quem tá no campo. Ele Exatamente. se coloca no lugar, né? Pra gente que tá assistindo parece que é corporativista. Exato. Mas não Só que aí a Globo não quer. A Globo quer o quê? Quer lenha, Ela quer quer polêmica. fogo, quer polêmica, quer... Você tá aqui... Vamos lá. Eu tenho 2 colegas que trabalhavam na Rede Globo. Todos eles eram colegas que eu convivi com eles, né? Mas eu vou dar um exemplo. Assim, tem um programa de televisão. Aí entra o Marcelo lá. Qual é a polêmica da rodada? Não, só esse jogo aqui teve um negocinho e tal. Ele ia lá, colocava a visão dele. Aí o cara, obrigado aí pela participação. 30 segundos de participação. Aí vem um cara que é polêmico. Não, que aqui o árbitro... Meu, ele ia falar de 10 jogos, 10 rodadas. Ficava 60 minutos, 40 minutos falando. Quem vai voltar na próxima? Polêmico. O polêmico, cara. Sem dúvida. Você tá entendendo? É o polêmico. Porque a polêmica dá ibope. Aí o torcedor que perdeu... Pô, tô falando aí, ó. Não quer saber se o goleiro falhou. Não quer saber se o jogador dele não estava preparado. Entendeu? Ele achou um culpado pra derrota do time dele. Pra ele poder dizer pro outro colega que ganhou a partida... Não, vocês ganharam, mas foi roubado. O árbitro beneficiou vocês. Pra ele ter uma desculpa. Mas essa resenha é maravilhosa. Né? Então. Eu entendeu? gosto muito dessa... Por isso que eu... Vou dar minha opinião. Eu não sou a favor... E a gente discutiu isso no grupo do Poltrona lá, né? Que tinha... um grupo de futebol. É um grupo de futebol que onde foi criado... Onde eu conheci esse palmeirense aí. Mas achei que você ia falar outra coisa, hein? Esse porco. Aonde a gente discutiu... Logo que o VAR foi criado, né? Eu nunca fui a favor. Por que eu não sou a favor? Porque o que eu gosto do futebol, Marcelo, é o seguinte. É a resenha do pós-jogo. Foi pênalti, não foi pênalti, sabe? E o mas tem VAR outras resenhas, acaba cara. tirando isso. Você tem a resenha da qualidade técnica do jogador, entendeu? Você acha que, por exemplo, assim, Corinthians e Palmeiras. Vamos lá, vamos dizer aí um jogador aí vai ser aplaudido pela torcida do Corinthians, um jogador do Palmeiras vai ser aplaudido num jogo contra o Corinthians. O cara arrebentar, ele vai ser aplaudido? Não, nunca. O Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Real Madrid. Por quê? É outra cultura. O cara paga pra ver um espetáculo, pra ver o jogador, pra ver a qualidade técnica do jogador, e falar do drible, falar do gol. Aqui no Brasil a gente só vê a coisa ruim, cara. O cara só quer ver assim, entendeu? Quer ganhar na força. Ele vai querer me matar, mas é o seguinte, você vai querer me matar agora, mas pra mim, uma coisa que você falou é da malandragem do futebol. Eu cresci vendo esses caras jogar. Então, que é o legal. E assim, É que não é legal pra você, Mas é legal pra árbitro, você que é o Marcelo. árbitro. Mas você acha legal pra uma, então, pra uma cultura, pra poder você formar cidadãos? não é, mas entendeu? é o que eu tô dizendo, mas é o que eu tô Mas é o dizendo. exemplo que você dá pro garotinho. É. O garotinho vai ali e ele pensa o quê? Não, o cara ali é malandro. Eu vou ser malandro também, porque o espelho dele é aquele cara lá. Entendeu? O espelho dele não é um Cristiano Ronaldo, não é um Messi. Você vê o Messi Eu tô simular? entendendo. Ele Você mata vê a o gente Messi com esse simular? argumento Ele porque mata. ele parte pra vida. Mas pra quem quer o entretenimento... Não, o você entretenimento é você assistir o jogo do Messi, cara. E aí você fala, caramba, olha que jogadorzaço. O cara não simula uma falta. O cara leva a porrada, cai e levanta. Mas pode falar uma coisa? Entendeu? Eu não olho pro Messi torcendo. Eu olho pro Messi admirando. Então, mas é isso que a gente tem que procurar. É a admiração do esporte, do espetáculo. Não importa se é o Ronaldinho, se é o mas- Neymar. Mas quando envolve o se Palmeirão, é- não tem essa. Aí o couro come. Então, você entendeu? E aí fica mais difícil pro árbitro, porque assim, Sim, então, mas são você tá 22 falando- pessoas querendo enganar o cara. Com Mais certeza. 40 mil xingando Não, o cara, com botando certeza. pressão. Todo mundo tá contra o Com árbitro. certeza, durante 90 minutos, alguém vai conseguir enganar ele uma vez, 2 vezes. Sim. E aí vai mostrar o quê? Esse erro. Não importa 90 minutos, importa aquele importa- erro. é. Marcelo, entendeu? então nesse que você falou desse ambiente, árbitro sente pressão de torcida? Cara, eu vou falar pra você. Cada ser humano reage de uma maneira. Você não pode generalizar. Tem cara que gosta.
de chegar aquela pressão e o caramba tal. Tem cara que some. Então, tem cara que fica acanhado. Claro. E aí o que acontece? Esse cara não vai se desenvolver um bom trabalho. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai começar a ficar de canto, porque não dá pra colocar ele nos grandes jogos, não dá pra pôr ele nas grandes arenas. Entendi. Entendeu? Aí é você, cara. E os caras sabem. Porque você começa... Opa, peraí, ó, como é que esse cara é? Vamos lá fazer um joguinho A contra B. Bom, o cara foi bem pra caramba, tal. Vamos dar uma oportunidade nele agora. O A contra o AA. Você não entendeu? Você não vai pôr a A e a A já pro cara. Vai pôr o A e o cara... Aí o cara já dá uma sentida. Entendeu? E eu vou falar pra você uma coisa, cara. É muito mais difícil você apitar a 4ª divisão do que você apitar a 1ª divisão, cara. É Sério? muito mais difícil. Por quê? Qualidade técnica. Qualidade técnica. Você entendeu? Você vai fazer uma 4ª divisão, o cara já não tem tanta qualidade técnica. O cara sonhou em ser jogador de futebol. O cara trabalha num clube que tá devendo pra ele 3, 4 meses de salário. O cara tá com a família dele lá no fundo do mundo, lá. O cara cobrando o aluguel da casa onde ele mora. Sim. O cara precisa ganhar aquele jogo pra poder... E a mulher em casa, pô, você é melhor você largar essa vida, ser jogador de futebol, que jogador é esse? Não traz nada. Ele não traz nada, entendeu? Não. A torcida não quer saber se o cara tá devendo 3, 4 meses, se o cara não recebe. A torcida cobra. Tem 500 nego lá, mas Esse cara, pra quer- você lidar com ele, cara, é uma dificuldade enorme, cara. Você tem que ter muita força pra lidar com um cara desse e deixar... E você tem que ser muito bom, cara. Porque senão qualquer coisinha o cara estoura. O cara tá... Entendeu? Você tem que lidar com o mental, tecnicamente, porque se você cometer um erro, o cara já explode, o cara acha que todo mundo tá contra ele, o cara sai de casa. Então, é muito mais difícil apertar uma 4ª divisão do que apertar no jogo da Série A do brasileiro, inclusive lidando com os líderes. O cara tá com o salário em dia, pagamento de boa com a torcida, entendeu? Se apertar na zona de rebaixamento, é fogueira, meu irmão. Fogueira. O cara fala, você não vai receber se não ganhar. E você, Entendeu? Marcelo, gostava do jogo? Ah, Ou já- você cara, pra a você gente gostava de ser escalado e a gente, é claro, Vem pra cara. qualquer um. Mas é claro que quanto mais pegado o jogo, mais é gostoso, cara. Se chegar na torcida, você vai fazer aquela barulheira, batuque, bum, bum, bum e tal, você já, cara, que legal, entendeu? Você chegar num jogo aí sem torcida, cara, pô... Não, com Você todo gostava do respeito. jogo grande. É, o jogo grande é Não, jogo, e ele cara. apitou a final de Copa do Brasil, amigo. Sim, entendeu? sim. Ah, cara, eu apitei a final da Copa do Brasil, mas eu apitei outros inúmeros jogos, entendeu? Envolvendo, Sim, grande, entendeu, muito cara? difícil. Grandes jogos, entendeu, cara? Então, assim, é muito... Pô, você chega... Qual foi um jogo que você apitou que você lembra? Você fala, puta, esse jogo eu arrebentei. Apitei pra caramba, jogo pegado. Cara, Você mais gostou de apitar? Você assim? foi pra casa e falou, esse foi regaço. Pô, cara, eu sou um cara assim... Até de repente pode soar como... Mas foram vários jogos assim que você fala, caramba, velho, que gostoso. E o carinho do entorno, pelo belo, o né? respeito pelo Mas trabalho. teve um que marcou, qual foi? Cara, foram vários, entendeu? Não, eu apitei, não essa final da Copa do Brasil, mas eu tive uma das oportunidades que era apitar numas quartas de final, Flamengo e Cruzeiro também, por coincidência, no Mineirão, cara, que eu também nota 10. Não errei nada, assim, entendeu, cara? Sabe essa questão do jogo assim e todo Que ano mundo... foi isso? Você lembra? Cara, eu não vou lembrar, eu lembro só do gol do Everton Ribeiro, que ele deu um chapéu e Isso ali e foi ele bate... 2013. É, 2013. entendeu, cara? Foi sensacional. Eu tive outros jogos que eu fui fazer, cara, que era de vir de vários problemas, e aí eu apitar um jogo de time grande contra um time pequeno, e a gente ir bem pra caramba, todo mundo da imprensa agora, pô, tivemos uma arbitragem de qualidade no campeonato e tal. Eu não gosto de citar nome porque pode, entendeu? Mas assim, tá? Tive uma semifinal de Copa do Brasil que me credenciou pra final, que foi Grêmio e Cruzeiro na semifinal, lá no estádio do Grêmio, entendeu? Aonde terminamos os jogos, veio, na época o Tinga trabalhava pro Cruzeiro, o Tinga, que era do Internacional, jogou no Grêmio. Puta jogador. Entendeu? Jogou no Borussia Dortmund. Ele entrar, ele, representante do Cruzeiro, e o Renato, que era o treinador do Grêmio, e chegar a pedir pro cara da CBF e falar assim, ó, pode mandar o trio apitar o jogo da volta. Parabéns pelo trabalho. Esse mesmo trio, você não quer ter problema, manda o mesmo trio para apitar em Minas o jogo que as duas equipes estão de acordo, entendeu? Então, são coisas que arrepia, cara. Foram alguns dos jogos. Reconhecimento do trabalho, né? Foram alguns dos jogos aí que entendeu, cara? Mas tiveram outros, tiveram jogos assim que você fala, pô, mas esse jogo de menor expressão, pô, mas marca muito, sabe? Você fazer
por exemplo, fazer um CRB e América lá no Nordeste, lá, no fim, desculpa a expressão, lá no fim né? Entendeu? E aí você terminar o jogo, o cara fala assim, time que perdeu, então falar, parabéns, a gente vai mandar uma carta elogiando o trabalho da arbitragem, entendeu? E aí você chegar depois e realmente os caras mandar uma carta pra CBF, a CBF encaminhar a carta pra você com o elogio do time que havia perdido e que eu havia expulsado o goleiro dos caras, entendeu? Não sabe, cara? Então teve algumas coisas. Teve um cara que trabalha ainda no futebol, ele era diretor de futebol, na época era diretor do Avaí, já passou pelo São Caetano, por Criciúma, vários. Eu fui apitar um Avaí, na verdade era Ceará e Avaí lá no Ceará, e eu expulsei, já tinha feito as 3 substituições, na época era 3 substituições, eu expulsei o goleiro do Ceará dentro do Castelão, entendeu? Por retardar o jogo, entendeu? Sim, não? Cara. Sabe? É difícil, hein? É difícil. Aí o cara fala, aí o cara pegar e falar assim, ó, Marcelo, é isso que a gente busca, cara que tenha personalidade, que tenha coragem, entendeu? Que não se... Então isso que deixa a gente, deixou durante muito tempo motivado. Lisonjeiro, lógico que tem algumas pancadas, você não é, você é humano, você erra, você falha, entendeu? Não, a gente se cobra demais, entendeu? Mas foram muitas coisas boas, não tive muitos erros. Você teve uma carreira brilhante. E de referência? Quem foram os seus árbitros assim que você tinha como referência e aqueles que no começo da sua carreira que já eram maiores, que te deram a moral, que você lembra assim com carinho, com gratidão? É difícil, se eu fosse citar aí, posso esquecer de alguns, entendeu? Eu tive muito apoio, o pessoal viu muita qualidade em mim, me ajudou bastante. Mas assim, eu tenho o Seneme, que era pra mim um baita árbitro, entendeu? Não, para não dizer a palavra P, né? Mas fica à vontade. Mas entendeu? Pode. Era pra mim, o cara, Paulo César de Oliveira, entendeu? Não? Simon, entendeu? Sabe? Foram alguns árbitros aí que tiveram e moldaram. Não posso deixar de citar o Abad, o Wellington Abad também, não sei se vocês lembram dele. Eu lembro dele, claro que eu lembro. Então teve alguns problemas. Mas é natural, se você pegar o Paulo César teve problema. Teve também, entendeu? Mas era bom árbitro. O Paulo César um dos melhores que o Brasil teve, entendeu? Eu curti ele apitando. Não, ele era bom. O irmão dele é bom também. O irmão dele também é muito bom. Muito bom também, entendeu? E agora, a questão assim, você vê como é que o mundo é. O Paulo César, cara, chegou uma hora que não tinha mais jogo pra ele apitar. Por quê? Porque a equipe A não queria ele, a equipe B não queria ele, a equipe C não queria ele. Por quê? Porque quando você vai, cara, e você é pi, entendeu ou não? E pá, os caras chiam, entendeu ou não? Entendi. E o cara era cumpridor da regra do jogo, entendeu ou não? Ele sofreu com isso, ele sofreu com isso, entendeu? Então, equipe A não quer ele, a equipe B não quer ele, aí como é que o cara ia escalar, entendeu? Não, vou escalar, aqui eu não posso porque a equipe não quer, o Vasco não quer. Eu não posso calar aqui porque o Flamengo não quer. Não posso calar aqui porque o São Paulo não quer. E aí a federação não banca. Nem pode, né? Alguns bancam, mas leva porrada, entendeu? Não, o cara... Aí os caras falam assim, a imprensa é muito fácil. A imprensa pega assim, mas seus times não querem, por que coloca, entendeu? Aí coloca o cara em risco. Coloca na fogueira, entendeu? Não. O Coronel Marinho bancou durante muito tempo. Falou, não, eu confio. Tal, mas já ia com uma carga... sem necessidade, pesada, entendeu? Não? Eu lembro do... Aí se acontece alguma coisa, os caras falam, tá vendo? Eu avisei. O Alício Pena Júnior, quando ele ia no Palestra Itália, já era... Quando já batia o nome dele, a torcida já ficava maluca. O Alício Pena Júnior, o Paulo César era um também. Então, entendeu? A gente xingou bastante esses caras. Paulo César a gente gostava bastante ele apitando o jogo do Corinthians. Então. Dava bastante certo. Deixar pra lá. O Alfredo Loeblin veio aqui, uma outra era de arbitragem, né? E é muito legal ter... tido o Alfredo Loeblin. Eu tava começando quando o Loeblin tava parando. E agora ter você. Nós temos duas gerações, né? Muito legal. Ele falou que, pelo menos na época dele, a gente quer saber na sua época, que existem árbitros, você falando essa coisa de pressão, tal, de árbitros, né? Existem árbitros certos para jogos certos. Isso, com certeza. E ainda existe isso, porque ele se referiu a isso como um árbitro caseirão. Colocar um árbitro caseirão, porque, por exemplo, para uma federação não seria interessante, né, uma final entre... Palmeiras e Água Santa. Não, Palmeiras e Água Santa é São Bento e... dois times pequenos. Então, eram colocados árbitros certos para jogos certos, para que houvesse um interesse interno de federação, de CBF, enfim. Mas não para manipular. Não para manipular, mas para que... mas você está vendo a característica do árbitro. Tem árbitro que é Exato. cumpridor.
Tem árbitro... Eu, por exemplo, assim, eu tinha uma característica de eu ser rigoroso, entendeu? Não. Eu dava cartão mesmo, eu expulsava mesmo, entendeu? Não era caseiro. Então... Não era Esse não era mesmo. caseiro. Não era mesmo, entendeu? E assim, eu apitava, vai ganhar quem tem que ganhar, na minha, entendeu? E não importa. Como eu falei pra você que eu expulsei o goleiro faltando 5 minutos pra acabar o jogo, sem ter, na casa dos caras, sem ter mais substituição pra fazer, isso eu não fiz uma vez só. Pô, tem que ser muito Eu fiz várias vezes, entendeu? Eu fiz uma vez, cara, tava jogando, também era um jogo, Atlético Paranaense e Grêmio, rivalidade ali do Sul, Campeonato Brasileiro, eu expulsei o Marcelo Groi, entendeu? Eu expulsei o Marcelo Groi com 10 minutos de segundo tempo. Você tá entendendo? O Marcelo Groi ficou louco. Mas aí o que aconteceu? Você ganhou respeito. Quando eu fui fazer o jogo do Grêmio depois na Arena Grêmio lá, ele era o goleiro, já tinha voltado da suspensão. Sim. Ele veio e me pediu desculpa. Falou, Marcelo, você tava certo. Legal. Entendeu? Não? E o próprio Renato também disse que eu tava certo. Entendeu? Não? Então você ganha o respeito. O Renato Gaúcho falou que estava certo? O Renato Gaúcho é um cara sensacional, velho. Entendeu? Não? Sabe? Ele é justo. Ele é justo, cara. Ele é justo. Agora teve outros treinadores aí que teve que ser na pancada. Expulsei par deles pra eles passar a respeitar, entendeu? Porque eles acham que eles podiam tudo. Quem são esses malas que você não quer falar? Ou... Não, eu posso, porque tá no meu histórico, então, né? Fala aí, quem quer? Expulsei Leão, Felipão, Mano Menezes, Luxemburgo, entendeu? Aí são alguns daí que eu me recordo. Não, esses árbitros aí são os malas? Não, é difícil de lidar com eles? Não, esses treinadores. Esses treinadores. Porque os eles caras são os chegam malas, num nível, cara, que aí os caras têm um poder muito grande, entendeu? Como é que é expulsar o Luxemburgo? Fala aí. Ele cara, xingou um pouquinho, não? O Luxemburgo Mas depois... Você tá de sacanagem, aí depois o cara passa a te respeitar, entendeu? Não? Aí o cara, aí ali eu não posso, entendeu? Não? Então o cara passa a te tratar de uma maneira diferente e com respeito. Agora, se o cara não toma atitude nenhuma, os caras vai assim. Acho que pode deitar, né? Não, o cara vai avançando, né? Vai avançando, 1 metro, 2 metros. Daqui a pouco o cara tá dentro do campo, vai lá e toma teu apito, entendeu? Então, assim, você tem que mostrar o limite pros caras, entendeu? E na minha época não existia cartão amarelo e vermelho pra árbitro, pra treinador. Eu peguei só o final do cartão amarelo, no início do cartão, no final da minha carreira, o início do cartão amarelo e vermelho pra treinador. Então a gente tinha o quê? Tinha que ir lá, porque senão você virava, você é um cara rigoroso. Então você tinha o quê? Tem que ir lá, chamar a atenção, deixar claro para todo mundo que ele está extrapolando, dar uma advertência verbal, e aí na segunda você expulsa o cara. Você tem que se retirar. Entendeu? Então, Fernando Diniz, Leão, esses caras tudo, cara, foram assim, entendeu? Não? Foram assim. E aí os caras te respeitam, opa. Entendeu? E os caras respeitosos, igual você citou, o Renato. Quem eram esses caras assim? Cara, Abelão. Abel Braga. Muricy Ramalho. Renato Gaúcho. São caras que eu tenho uma admiração muito grande por eles como pessoas, entendeu? Não? Respeitava teu trabalho. Respeitava o trabalho, entendeu? Sabe? E são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. E jogadores? Aqueles... Tem os de resenha, né? Bom da resenha, e tem os malas. Vamos começar pelos malas. Jogadores ali que você... É difícil de apitar com esse cara aí, porque é mala pra cacete. É difícil você... Eu gosto de falar das coisas boas, entende? Não, mas dentro dessa... Você apitou futebol pra cacete e foi um excelente árbitro. Você tem que detectar e trazer aqueles caras, o líder positivo pro teu lado, entendeu? Porque aí você consegue... dominar, são 11 jogadores. E quem você tinha que trazer pro seu lado? Você tem que trazer os caras pro teu lado, entendeu? Aí você tem que usar um mental, você tá entendendo, cara? E tem a liderança positiva e a liderança negativa, entendeu, cara? Então, assim, você traz os caras pro teu lado. Então tem uns caras que era difícil, cara, era difícil lidar, entendeu? Os caras têm um poder de manipular a massa, é ídolo, entendeu? Sabe? Cara... Quem eram esses caras aí? Cara, eu vou falar pra você, ó. Eu tenho muita gente que me ajudou bastante. Muitos jogadores que são pessoas que eu falo assim, extremamente do bem, 100% do bem. Sim. Agora tem uns caras que querem levar vantagem, entendeu? Não? Eu vou falar pra você, cara. Tem cara aí que parece ser santo mas por trás, meu amigo. Ó, vou dar um exemplo. Mano. Ricardo Oliveira. Difícil, cara. Você tinha que... Ricardo Oliveira. Você tinha Ricardo Oliveira, pastor, cara. Palmeiras e Santos, velho. Zé Roberto.
Zé Roberto? Zé Roberto, difícil. Dava trabalho. Dava trabalho. É aqueles caras assim, você já ouviu falar do Dudu, do Palmeiras, que vinha conversar com o treinador com a mão pra trás e o caramba, e na verdade ele tava acabando com o árbitro, e enquanto que o outro chegava, entendeu ou não? Gesticulando, mas estava falando bem do árbitro. São técnicas do campo de jogo que os caras usam. Então o cara chega lá por trás, lá aquele santinho, pai, fala um monte pra você. Como é que você vai tomar? Não tem microfone, não tinha nada pra captar. Entendeu? Como é que você vai lá meter um Vai vermelhão? meter um Você vai vermelho parecer pro cara, errado. vai, porra, o cara que mandou embora o fulano de tal, o cara... entendeu ou não? Aí, enquanto que outro cara chegava, porra, você é foda mesmo, você é bom pra caralho, tal, gesticulando, entendeu ou não? Você tinha que falar pro cara, abaixa a mão, obrigado, abaixa a mão. Porque senão a televisão pensa que você tá dando duro, o cara tá dando duro em você, cara. É tudo técnica que os caras usam, entendeu ou não? Sabe? Ó, eu já A cheguei torcida jamais imagina. eu já cheguei Não, a falar muito pro legal Ricardo isso daí. Oliveira, falar, pô, Ricardo Oliveira, você é pastor, você prega Você o apelou, amor apelou. e chega aqui dentro do campo, cara. Que isso, cara? Eu te respeito, mas você tem que me respeitar, cara. Você tem que mexer um pouco com o cara também, mexer na ferida dele. Pô, você é exemplo, você prega, cara. E aí ele segurava chega- quando você dava essa? mano, entendeu? Mas era difícil, cara. Você tá entendendo? Aí você pega, por exemplo, assim, um Domingos, cara. Um Domingos que... Que batia. Mas ele era cara, vou dizer, um amor de pessoa dentro do campo, cara. O Domingos? O Domingos, cara. E- Você conseguia manipular, conseguia conversar com Com o cara. relação, em questão de relação árbitro relação e jogador. árbitro, entendeu? Não, agora pegar, ele pega. Ele pegou, tem que dar amarelo. Entendeu? Ah, mas pô, Marcelo, você... Infelizmente não dá pra te passar, É entendeu? que eu acho que ele já sabia, já naquele Sabe, cara? Ele tinha que ser na moral, né? Eu vou dar um exemplo pra você, assim, ó. O Lugano, dos meus jogos que eu fui pra poder dizer a divisor de águas, foram vários jogos que é divisor de águas pra você se firmar. Mas eu fiz um jogo no Morumbi, São Paulo e Guarani, onde eu dei 2 pênaltis pro Guarani. Acredito que o jogo foi 3-3, cara. E, mano, o Lugano foi um cara que me ajudou. Josué, Mineiro, chegava, pô, Josué Mineiro, você fala, caramba, tal. Que nada, mano, os caras vinham jantar você. E quem segurou foi o Lugano. O Lugano. E no final do jogo ainda ele levou uma porrada que abriu o supercílio dele e tudo mais. Mas ele me ajudou o jogo todo, cara. E com a pinta de xerifão, né? Xerifão, ele e os caras. Foi pênalti. Porque não tem, você não. Pô, você dá um pênalti no Morumbi contra o São Paulo. Depois você dá um outro pênalti contra o São Paulo, cara. E os caras te cercam e vem que você tá maluco, não foi, entendeu? E pra hoje é mais fácil. Hoje você tem o VAR, peraí, vai checar. Se não for, a gente volta. Sim. Se for, eu vou marcar. Na época você tinha que marcar e acabou, cara. Você tá entendendo? E aquilo você ficava, pô, será que foi? Será que não foi mesmo? Porque os caras ficavam também na tua cabeça. Eu fiz um jogo com o Felipão e falei, a TV falou que não foi, hein? A TV falou que não foi, a TV falou que não foi. Aí depois você, pô, foi pênalti, entendeu? O cara sabia que tinha sido e ficava trabalhando na tua mente, entendeu? Marcelão, árbitro, compensa ou não? Nesse caso até aí. Nesse caso aqui, o que você... Deu exemplo do Tem Felipão. um Cara, primeiro é tempo, assim, ó, chega no eu segundo- não posso generalizar. Certo. Mas o que eu aprendi na minha vida de arbitragem, cara? Se eu compensar, eu cometo 2 erros. Todo árbitro fala isso. Se eu compensar, eu cometo 2 erros. Primeiro que eu não sei também se eu errei. Você tá entendendo? Muitas vezes, como eu disse anteriormente aí, os caras ficam trabalhando com o seu psicológico. É mental. Sim. Você tá entendendo? Então a decisão tá tomada, você vira a página e segue a vida, cara. Você entendeu? Porque os caras ficam trabalhando no teu psicológico. E às vezes é mentira. Às vezes o cara trabalha aquilo ali pra favorecer ele, entendeu? Certo? Você não tem que dar ouvido. Não tem que dar ouvido, você tem que se blindar. Se errou ou acertou, já foi. Não tem como você mudar. Você tá entendendo? Agora, se você pegar e cometer um outro erro para poder cobrir aquilo lá, você pode estar cometendo um erro que você já não cometeu, ou você pode cometer 2 erros, cara. Então vamos lá, vai. Eu vou deixar isso. essa minha É criança agora. fazer a pergunta, porque senão ele não dorme. Bom, vamos lá. Ele não dorme, ele tá ansioso por esse momento. Vai, Clodoaldo, fica à vontade. Não, primeiro falar que é com todo respeito. Ah. Isso aí eu tava no jogo, a gente brinca assim, pô, o árbitro tá acostumado a ser xingado de tudo que é jeito. aqui ele sabe Mas disso. aqui a gente tá frente a frente, é com o máximo respeito. 2018, final Palmeiras e Corinthians, o jogo, ressaltar em primeiro lugar que você tava indo bem no jogo. Eu tava no campo e tal, a lembrança que eu tenho do seu único erro, na minha visão, foi aquele. Óbvio que você vai discordar de Ele mim. foi espetacular, cara. Por favor, dá licença. É bravo. Marcelo, até hoje. você teve interferência do VAR naquele lance que você dá o pênalti
e após 8 minutos, 7 minutos e 40 segundos. depois de toda aquela confusão, Medindo o coração. teve câmera do Allianz Parque que o delegado vai pro vestiário, volta, como uma suposta comunicação entre o quarto e o quinto árbitro, né? O que aconteceu ali naquele lance ali do Ralf e do Dudu? Porque na minha visão, no campo, aí já não interessa muito, mas a minha visão no campo, você teve a decisão correta, pênalti de campo. Bom, primeiramente assim, ó, não houve interferência, tá? Não houve interferência nenhuma. Isso foi criado por um colega ex-árbitro que estava numa rede de televisão, e aí ele criou essa teoria da conspiração, certo. Entendeu ou não? E aí o Palmeiras se apegou nisso, entendeu? Até por conta do quê? O Palmeiras havia ganho o primeiro jogo, né? O Palmeiras, em teoria, era mais time. Sim. A gente chegou no Allianz Parque, havia um clima de total festa, entendeu? Tanto é que eu fui para a final, eu era um dos árbitros, que era sorteio, que foi aceito pelas ambas as equipes. Eu não tinha problema com nenhuma equipe, entendeu? Então eu fui um árbitro que foi sancionado pelas duas equipes. Tanto é que eu havia feito a semifinal, onde o Palmeiras classificou para a final junto ao Santos. Em cima do Santos. Em cima do Santos, no Pacaembu, perdendo o jogo, ganhando nos pênaltis. Entendeu? E eu fui chancelado pelo Palmeiras para fazer a final. Chegamos num clima de festa muito bem recebido por todos do Palmeiras. Desde o torcedor, quando a gente passa com um carro que vem da federação escoltado, todo mundo até a entrada ali por todos os funcionários e pessoas do bastidores, entendeu? Só que, assim, o que acontece? Teve um amigo, um colega, que criou uma teoria da conspiração. Na verdade, não houve nada. Na verdade, o que houve foi o quê? O Palmeiras tomou o gol muito cedo, com menos de 1 minuto. Tinha todo um histórico de jogo do Palmeiras. Sim. Bastidores, tinha tido caixa de abelha num banco. Aí o diretor falava que tinha sido montado pela diretoria do Palmeiras. Existia uma guerra nos bastidores e tal. E o Palmeiras talvez não tenha se concentrado muito pro jogo, achando que, como já tinha ganho o primeiro jogo e era mais time, o Palmeiras não entrou tão ligado. E com menos de 1 minuto, o Palmeiras tomou o gol. E não conseguiu reverter. E aquilo, toda hora, o jogador caia na área, jogador... Então, não, o jogo foi pressão. Teve o Dudu anulado. Teve o Dudu que tentou cavar, teve o Keno que tentou cavar. O Borra tentou cavar, várias pessoas tentou cavar. E aí, aos 37 minutos, o meu erro foi o quê, cara? Chega um momento da partida que você tem que... Não é acelerar, você tem que... O árbitro também segura a partida. E eu sempre fui um árbitro que gostei de deixar jogar. Sempre deixar jogar. Teve um lance em cima do Moisés, que era uma falta. Eu deixei o lance seguir. Vantagem, não é vantagem parar o jogo. O Palmeiras pressionando. A bola sobrou, ligaram, e aí eu já fiquei para trás, porque se eu tivesse parado o jogo ali, para aqui, respira, monta a barreira, vai jogar a bola na área, o tempo passa. Porque chega um determinado momento da partida, se você observar, não tem mais jogo. As equipes não querem, e até pro árbitro é bom também. Exatamente, o árbitro... Porque pênalti tira a responsabilidade do árbitro. Exatamente, entendeu? Não? E o árbitro, ele faz... Vai negociando. Só que eu tinha o quê? Eu tenho uma característica de deixar jogar. Tanto é que o Moisés sofre a falta, eu deixo jogar, sobra a bola pro Palmeiras, o Palmeiras liga direto, que é ligado ali pro Dudu. Eu tô um pouco atrasado, eu não vejo o toque na bola do Ralf. Mas você tava dentro da área. Eu tava aproximando. Um pouco atrás, tava aproximando. Então, isso que eu ia falar, mas você então, tava já... É que, na verdade, assim, ó, durante meus 20 anos de arbitragem, primeira premissa de um toque na bola é mudar a direção da bola. Não mudou nesse lance. Não mudou. O toque foi mínimo. Mínimo. Houve o choque no Dudu. Exato. Não foi pênalti? A minha tese pra eu falar então, que foi pênalti é isso. Ele toca a bola primeiro. Toca a bola primeiro. Mas o toque foi mínimo. E o choque no Dudu impediu impediu a progressão do Dudu. Toca a bola. Quando eu marco com convicção. Mas eu tenho total controle sobre todos os jogadores, sobre o estádio, sobre tudo. Entendeu? E o que acontece? Ali no Allianz Parque, se a torcida do Palmeiras seja talvez um dos estádios do Brasil com a melhor acústica que tem. Entendeu? Então, um barulho é ensurdecedor. Impregna mesmo. Entendeu? Então, quando um jogador do Palmeiras, naquela altura, cai, não podia ter sido nada. O torcedor já grita, já levanta, pede pênalti e tal. E eu marquei por impulso.
marquei, porque eu não vejo a mudança de direção da bola. Eu marco e tal. Mas não teve mudança de direção, não foi teve, mínimo, mas ela mudou a velocidade Mudou dela. a rotação dela. A rotação, isso, exatamente, exato, perfeito, isso, tá vendo? E Eu aí, lembro bem desse lance. só que o que acontece? Quando eu marco, eu tenho controle. Lembra que eu falei pra vocês de você saber as lideranças Sim. da equipe? Você saber quem é quem, você conhece quem é quem. Vou dar um exemplo, não estava no jogo, mas o Marcos. O Marcos é um líder positivo do Palmeiras. Quando o Marcão falava, você podia acreditar nele, cara. Marcelo não foi. Marcelo foi. Que nem o próprio Lugano fez comigo nos primeiros jogos. O Marcelo foi pênalti, pode ficar tranquilo que foi pênalti, realmente. Entendeu? Então aquilo te dá segurança. E tinha alguns dessas pessoas líderes no outro time também. E quem foi que te deu a certeza que não foi pênalti no Corinthians? Ah, mas eu tive o Cássio, eu tive o Albuena, entendeu ou não? O próprio Ralf. O próprio Ralf. Mas não, o Cássio foi a primeira pessoa, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha errado. Mas o que o Cássio falou pra você? Não, ali? você vê pela reação, cara. Você vê pela reação. Quando, entendeu ou não? É difícil a gente, por exemplo, o Rogério Ceni tomava um gol e levantava a mão em qualquer condição. Qualquer condição. Podia ter 30 caras dentro da área, ele levantava a mão, reclamando de alguma irregularidade. Agora, o Cássio, quando já não era, ele já vira as costas, você já tem uma, entendeu? Vai se preparar, tal. E ele veio imediatamente, eu senti que eu errei, entendeu? E aí veio o Balbuena, eu senti que a reação, errei. Mas o que eu vou fazer? Então, aí eu vou chegar. Vou chegar, o que vai fazer? Vai bater. Errei, quantas vezes você não errou? Entendeu? Não, vai bater. Eu já tinha planejado, eu tinha um plano na minha cabeça. Qual era? Qual era? Vai bater e se não pegar, vai voltar. Alguém vai invadir a área. Alguém vai invadir a área. Sempre invade. Você tá entendendo? Não, mas aí... Você ia tentar corrigir. Ia tentar até... Não, mas eu não tava sendo Não, tudo bem, você usar a regra a seu favor. A regra a meu favor, porque sempre alguém vai entrar. Mas aí é que é difícil falar isso, mas por exemplo, o seu senso de justiça, de ética ali, depois que apitou, como é que... É esse Eu sabia detalhe. que eu tinha errado. Então... Mas vai bater. Tanto é que aí vem a equipe do Corinthians pressionar. Certo. Tá? Aquela confusão e tal. Vamos lá, vai bater. Pega aqui, vai bater. Dudu pegou, vai bater, Dudu. Pode pôr. Quando eu falo pro Dudu depois de algum tempo, de pressionar, da pressão do Corinthians e tudo mais tal. Quando eu falo pro Dudu bater e falo pro Cássio, você já tem amarelo, que o Cássio já tinha amarelo. E o que aconteceu? Havia tido uma mudança de regra há pouco tempo. Que se o goleiro adiantasse, ele tomava cartão amarelo. Certo? Então eu falei, ô Cássio, vale lembrar que você já tem amarelo e que se você adiantar, eu tenho que voltar à cobrança e tenho que te punir com o cartão amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Então, por favor, vai pro gol. E o senhor Dudu, pode botar a bola aí que você vai bater. Nesse momento, isso aqui eu tô relatando um fato... Não, mas nesse meio tempo era jogador do Corinthians em cima de você, exatamente. a movimentação que teve a fora. Movimentação, mas vamos lá. Só uma coisa, mas vamos lá. Não teve interferência de fora mesmo? Tirar o coração de lado aí totalmente. Eu tô falando do lance, analisando. Você olha para a parte externa todo momento. E o seu auxiliar... Não olho. O seu auxiliar, ele entra em campo e te eu vou comunica chegar. alguma coisa. Eu vou concluir. Vai lá. Eu vou concluir. Quando eu falo pro Dudu que vai bater, e eu já tinha aqui, vai bater. Se defender, segue o jogo. Se fizer, volta de novo, porque isso aí é uma coisa mais natural que tem. Entendeu? Agora, se bater de novo, fizer de novo, aí não tem o que fazer, né, meu? Entendeu? E árbitro é o seguinte, árbitro tem que dar sorte. Quantas vezes você não viu um árbitro marcar pênalti e o cara errar o pênalti? E que não foi. Já acontece. Quantas vezes fala assim, pô, entendeu? Acontece. Aí a sorte é O seu Godoy favor. conta isso. Entendeu? Pô, você tem chance pro cara não fazer, Mas você entendeu? não esperou a sorte. O que aconteceu? Não, o que aconteceu é que eu vou concluir. Quando eu falo pro Dudu, vai bater e falo pro Cássio tem que ir pra lá e não pode adiantar e começa a fazer o procedimento de bater o pênalti, nesse momento, você como torcedor e que tá no estádio, qual a primeira reação? A primeira torcida, quando cai o cara na área, ele faz um barulho ensurdecedor. Sim. Quando o árbitro comemora, quando o árbitro marca, ele comemora a marcação. Quando o cara põe a bola na marca do carro, silêncio fúnebre. Não, e o silêncio já ficou no... Não, mas até ali tem jogador falando. Isso. Entendeu? A torcida chiando. Você imagina mas você foi com o acalmando. celular aqui, no telefone aqui,
Você falando com alguém aqui, nós conversando aqui, Sim, nós todos falando ao mesmo tempo. Não, mas eu digo o estádio. Então, o estádio já foi pegando a apreensão, já mas foi baixando a temperatura. aí é que eu quero chegar. É. Foi silenciando. Um começa a orar, o outro não quer enxergar, o outro vira as costas, não quer ver, o outro começa a baixar a cabeça e fazer uma oração. Cada um não é isso fazendo. que acontece? E aí, certo, e Aí aí o que fica um aconteceu? silêncio. Aí quando fica um silêncio, eu ouço, aí meu radinho eu consigo ouvir. Você tá falando aqui no telefone, tem 10 pessoas falando ao seu redor, Certo. você não consegue ouvir. Quando todo mundo para e você... Aí chegou a informação. Marcelo, pra mim foi na bola. Eu, opa, peraí. Como assim? Quem tá falando? Aí que eu começo a procurar. Falo, pô, quem tá procurando? Eu trabalho com meus assistentes... É por isso que você começa a olhar pra parte de fora de campo. Aí, na verdade, juntou a sua convicção de que tinha errado, Isso. mais um álibi que você poderia Isso. falar. Agora eu posso... Álibi Não, assim, então- no bom sentido. Não, é porque o que Eu acontece, tenho uma- ó. O futebol ele é feito de histórico. Se você recordar, os jogos do Corinthians e Palmeiras havia há muito tempo dando problema, como a gente falou aqui Sim, anteriormente, na foi. resenha. O que aconteceu naquele jogo que a gente citou no meu colega árbitro, que era um árbitro que estava despontando e praticamente ali ele Sim. ceifou a Thiago. carreira dele. Certo? Eu fui um dos caras que defendi ele. O que aconteceu? Ele falou, eu vou ser convicto, o quarto árbitro chamou ele e falou, você tá errado. Não foi ele, foi ele. Não foi o. É, não só foi pra o, foi o contextualizando, Michael. foi o clássico do centenário em Itaquera em 2017, Então. onde o Gabriel Foi expulso, mas Gabriel. quem Quem fez foi a o nota Michael? foi o outro. O Isso, quarto, foi o Michael, o isso. quarto árbitro chegou pra ele e falou assim, ó, Thiago, pra mim não foi ele, foi ele. Entendeu? O Thiago Bancou. Bateu no bancou, peito e bancou. bateu no peito. Qual que foi a repercussão? Não houve trabalho em equipe, o cara foi arrogante, o cara não confiou no colega que falou e avisou ele. Aí a federação falou assim, ó, na equipe, na arbitragem não existe um cara só, é uma equipe, entendeu ou não? Então a gente fez todo um trabalho, um treinamento, a gente vem trabalhando junto, aquela equipe era a minha equipe de arbitragem. Tava entrosado com a Tava rapaziada. entrosada, a gente fez a semifinal Total Palmeiras confiança. e Corinthians, entendeu ou não? Certo? Palmeiras e Santos, a gente fez Sim. a semifinal, a gente tinha um trabalho do cara ficar na lateral para poder ter um ângulo lateral para ver, por isso ele vê o Ralf tocando na bola. Só que quando ele chama, o que acontece? Eu tenho um assistente que é um cara sensacional, entendeu? E ele tava comigo há muito tempo. Fizemos Quarto árbitro. assistente, bandeira. Ah, tá, bandeira. E ele sempre comunicava comigo e falava sobre lances e o caramba tal. Quando chega essa informação para mim foi na bola, eu falei, pô, não é possível que de lá, na frente do banco do Palmeiras, que era o assistente 1, Anderson Coelho, um dos melhores assistentes que já trabalhou comigo, entendeu? Não é possível que de lá o Anderson tá falando para mim que pegou na bola. Aí eu olho, o Anderson tá numa muvuca tremenda no banco Que do ele tava Palmeiras. no banco do Palmeiras. No É o banco assistente do outro lado. Exatamente. Eu olho assim, pô, né? Se é possível que o Boca tá, né? Que o apelido dele é Boca, né? Tanto que ele fala e tudo mais, né? Não é possível que o Boca de lá tá falando pra mim que foi na bola. Aí eu olho pra poder ver se ele tá buscando, né? Aí eu, pô, o Boca, ele tá lá, banco do Palmeiras Uma todo pressão. pra cima dele. Não é o Boca. Aí o que acontece? Os jogadores do Corinthians, nessa hora, tá o quarto árbitro tentando se comunicar comigo. O banco do Corinthians, que tinha ouvido ele falar que foi na bola. Começa a mostrar ele. Começa a mostrar ele. E os jogadores do Palmeiras, o que eles fazem nesse momento? Não vai entrar, você não tem que sair daqui, volta. Aí eu vejo aquele, aí eu começo, entendeu ou não? O que tá acontecendo? Tá, pá, pá, pá. E ele já não tá falando comigo, ele tá tentando se comunicar, mas tem jogador do Corinthians e jogador do Palmeiras em cima dele. Aí que eu começo, eu vou buscar o outro assistente, entendeu? Vou buscar ajuda. Foi uma confusão do caramba. Uma confusão do caramba. Aí quando eu consigo, nós se aproximarmos, ele pega e fala assim pra mim, olha só as palavras dele, corajoso, convicção, porque ele viu o toque na bola. Ele fala pra mim, Marcelo, o Ralf pega a bola, mas a decisão é sua. E ele fala isso mesmo porque dá pra ler o lado dele. Entendeu? A decisão é sua. Pô, veja só, eu tenho 22 anos de arbitragem, 20 anos na época de arbitragem. E ele falou várias vezes pra você, a decisão é sua. É sua. Eu já tinha convicção de que eu tinha errado pela minha percepção e pela minha experiência. Já tinha um histórico de um outro árbitro que bateu no peito e falou, não, a decisão é minha, não importa o que você acha. Pô, pagou um preço alto por isso. Entendeu? O cara veio e fala isso pra mim,
Poxa, eu já tinha trabalhado num jogo do Corinthians, logo no início da minha carreira, e era Corinthians e na época era aquele time de Barueri. O Grêmio Barueri? Grêmio Barueri. Aonde o cara marcou uma falta que era fora da área, e o cara marcou dentro da área, entendeu? A favor do Corinthians no Pacaembu. E eu, de quarto árbitro, eu tive a percepção de que foi fora da área. E o assistente que, nessa hora, mostra pro árbitro se foi dentro ou fora. Se foi dentro, corre pro fundo e se posiciona lá na intersecção. Sim. Se foi fora, fica parado fora da área. Nessa hora, o assistente correu. Pum. Só que quando ele correu, ele já percebeu que ele errou. E ele ficou parado lá. Eu lembro muito disso aí. E ele precisava de uma ajuda, cara. E aí eu ali de quarto árbitro, que sabia que a falta tinha sido fora, eu fui lá e cheguei e falei, olha, foi fora da área pro árbitro, entendeu? A gente teve uma confusão, mas era um jogo de Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Corinthians estava na Série B, entendeu? Aí o árbitro agradeceu, voltou, o Mano Menezes ficou louco, porque era a favor do Corinthians e estava voltando uma decisão, queria me matar. Aí eu peguei e ainda falei pra ele assim, eu queria ver se fosse do outro lado, se eu tivesse essa atitude, como é que você ia reagir. Ah, é diferente. Falei, tá vendo como que é o seu pensamento? Mas enfim, então eu já tinha, a gente muitos anos de arbitragem, entendeu? E ali, quando eu tenho a sensibilidade, que eu errei, eu tenho uma ajuda de um quarto árbitro, que faz parte da equipe, que já vem trabalhando comigo há 3, 4 rodadas, confiança e eu total. Confio no cara, como é que eu posso bater no peito e aí falar, não, vai bater e eu vou mandar voltar? Não, pô, já vamos fazer a coisa certa. Eu sei que eu errei, você tá passando para mim. O externo tá vendo que errou. Que errou, vamos, entendeu ou não? Vamos voltar aqui, vamos. E você percebe quando o jogador tá querendo levar vantagem e o outro jogador que tá passando. Tinha alguns jogadores ali que você via nitidamente que tava desconfortável e outros que tava muito confortável. O Dudu, como é que o Dudu ficou? O Dudu era um cara que sabia que tinha pego na bola e ele tinha acabado o pênalti, entendeu ou não? Você não via tanta convicção nele. Ele fazia ali a pressão, mas não era, entendeu? Aquela pressão que o Dudu costumeiramente costuma fazer. Entendeu? Você percebeu? Então, assim, eu tô você entendendo tem as sensibilidades. Entendeu? É que aí, se eu for ficar questionando aqui... Agora, eu vou dizer pra você, se nós tivéssemos que agir de má fé, o meu assistente trabalhava com o Apple Out. Se ele quisesse, mandava alguém ficar na televisão mandando informação. Acertou, errou. Entendeu? Mas, Marcelo, mas o meu questionamento diferente... Eu sei que na imprensa falaram, igual você falou, mas o meu questionamento aqui não é nem querendo falar que vocês agiram de má fé. O meu questionamento é o seguinte: como torcedor, para mim a sua decisão foi influenciada por interferência externa, não dos seus assistentes, mas sim da televisão. Você está dizendo que não, eu vou respeitar isso, está tudo certo. Agora eu estou dizendo a minha impressão, entendeu? É porque eu vou dizer uma coisa para você assim, ó. Primeiro, jogador de futebol, dirigente de futebol não conhece a regra do jogo. Mas eu digo torcedor assim, pelo muito contexto. menos. Eu vou dizer pra você, se o cara não tivesse criado essa teoria da interferência externa, ninguém tinha falado nada. Não, mas é que acertou. Mas é que tava tendo no futebol brasileiro um movimento com essa questão do VAR. Um ex-árbitro que conhece da regra, sim, ele pegou e criou. Aí ele criou uma fantasia lá, entendeu? Tanto é que nós passamos por uma investigação. Nós fizemos depoimento. Isso é justo falar, não foi comprovado nada. Entendeu? Não. É que assim, sabe aquela coisa assim, quer se apegar a algumas coisas, entendeu? Não, mas é que também tinha esse contexto. Quando o cara tá se afogando, ele quer se apegar a alguma coisa. Mas tinha esse contexto, da pressão da imprensa pelo VAR, a implementação. Exato, era esse momento do futebol. Então, era o momento do futebol. Teve até um erro mais pra frente, não foi antes, né? Depois teve um Santos e Flamengo também, onde teve uma situação com o Eric Faria, com o quarto árbitro. Tudo isso antes da implementação do VAR. Sabe, cara, assim, ó, na verdade, os caras não quer fazer média com o árbitro, ninguém torce pro árbitro. Ninguém torce pra equipe A e equipe B que vai dar polêmica, que vai dar ibope, entendeu? Mas assim, o que acontecia com os caras que ficavam na beira do campo, assim, ó, na beira do campo e na beira do quarto árbitro ali, né? Dos bancos de reserva. Eu não vou citar nome de jornalista, entendeu? Mas assim, os caras passavam a mensagem, ó, falou que não foi, falou que foi, entendeu? E aquilo era usado contra a arbitragem no campo de jogo, entendeu? Não, eu já vivi situações como quarto árbitro, pô, cara, ficava, quase desumano você conter
um banco por conta de um jornalista. Mas ele cobria o time, ele queria fazer média para ter vamos dizer assim, uma exclusiva, para ter alguma vantagem, alguma coisinha que escapasse. Então, o que ele fazia? Ele fazia essa aproximação. Usava uma carta na manga ali pra ter uma... E ficava passando, a TV mostrou que não estava impedido. Então, Entendeu, o jornalista interfere na temperatura... Da temperatura do jogo, que ele passa ali pro banco, entendeu? Passa... E aí, cara, você tá entendendo? Então, por isso que o meu professor e um dos meus tutores, ele falava, se existe uma banda boa no futebol, é a da arbitragem, cara. É a parte mais honesta que tem no futebol. Jogador, hoje ele beija o escudo, amanhã ele tá no outro time. Exato. Dirigente, cara, vê o lado dele. Agora, entendeu, cara? E a arbitragem, ela é órfã, cara. Dentro desse mesmo jogo. Ela por ela. Eu vou até pra finalizar mesmo. Mas assim, se o jogo tá 1-1, Marcelo. 1-1 era Corinthians. Não, era Palmeiras. Era Palmeiras. Se empata, ganhou o primeiro era Palmeiras. jogo. Se o jogo tá 1-1, empata era Palmeiras. Ou se o jogo tá 2-0 pro Corinthians e o Palmeiras faz um gol, vai pros pênaltis. Você acha que você teria a mesma... Isso poderia influenciar ou não? Mas 1-0 Corinthians. 1-1 mudaria tudo. 1-0 é pênalti. Não, então, mas certo? 1-0 era pênalti. Corinthians era Corinthians. Mas se o Palmeiras empata, era Palmeiras. Sim, mas se tá 2-0 pro Corinthians. Qual a mudança? 2-1 podia ir pra pênalti. Qual que mudou? Podia. Não, o que mudou? Não, cara. Eu vou dizer pra você, ó. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu vou dizer uma coisa pra você. Fato de empatar. Quer que eu te fale uma coisa? Pênaltis. O Dudu não ia fazer o pênalti, cara. Tanto é que na cobrança de pênalti ele foi o primeiro a errar. O Cássio já sabia onde ele batia, sabe por quê? Porque na semifinal, contra o Santos, na disputa de pênalti, o Dudu foi o primeiro batedor de pênalti. Ele bateu e o Vanderlei não pegou por... Bateu na mão do Vanderlei. O canto de confiança do Dudu é cruzado, forte no chão. É isso. Tanto é que o Palmeiras foi bater o primeiro pênalti e o Cássio pegou. Ele sabia que o Dudu ia bater ali. E você acha que o Dudu ia mudar naquela hora? Tanto é que depois o Dudu não bateu mais pênalti, cara. Isso é verdade. Você tá entendendo? Só que assim, não. O torcedor não quer saber. Tá no direito dele. Claro. Eu dei pra ele esse gancho. Entendeu? Eu não vou ter que mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar a tua cabeça. Não vou conseguir mudar a cabeça dos palmeirenses. Agora, eu tenho muito amigos palmeirenses e os caras sabem. Eles falam, mas a gente fala porque, entendeu? Mas esse jogo passou. Não jogamos porcaria nenhuma. Não, se for falar do Palmeiras, entendeu? Foi uma vergonha aquilo ali. Entendeu? Não, os caras mesmo falam. O cara que tava ali, que tava debaixo do que eu brinco, né? Que tava debaixo do bandeirão. Que quando você vai começar o jogo, você apita o início do jogo e a torcida abaixa o bandeirão. Quando eles subiram, o Corinthians estava comemorando. Os caras não entenderam nada. Isso aí... Colega meu, porque eu tenho um colega na Mancha, tenho um colega na Gaviões. Eu, antes desse árbitro, era uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu tenho um estabelecimento comercial. Entendeu? Então os caras falam, Marcelo, não entendemos nada. Quando subiu o bandeirão, tava 1-0 pros caras. Se for falar do jogo, eu vou ficar mais bravo ainda. Se você for pensar que o cara, o Vital, deu 2 dribles no canto em 2 jogadores. Sim. Entendeu? Não, com menos de 1 minuto de Marcos jogo. Rocha, sabe, cara? Não era nem o Marcos Rocha na época. Não, era o Marcos Rocha? Foi o Marcos Rocha. Marcos Rocha e o outro Antônio Carlos. Isso, e o Antônio Carlos Pelo amor de Deus, cara. E como Você foi tá o dia depois desse clássico, Marcelo? Você chegou a sofrer ameaça? Cara, como que foi a sua vida depois desse clássico? A internet deu voz pra muito... Pra muito covarde. Pra muito covarde, pra muita gente babaca, entendeu? Não? E aí, cara, eu vou falar pra você, cachorro que lade não morde, entendeu? Não? Certo? Mas vem, você vê lá 0,83, 0,79, muita gente que nunca, entendeu? Não? Mas tá lá, sabe? Mandando mensagem, entrando nas redes sociais e tal, e alimentado pela imprensa, entendeu? Não? A imprensa alimentou muito alimentado isso. Pela imprensa. E o presidente do Palmeiras também, Por conta do quê? Primeiro, o presidente do Palmeiras queria desviar o foco. Total. Como é que se perde para um time inferior dentro da sua casa na primeira vez que está jogando na arena uma final de campeonato? O problema foi o maior rival. Então, também. O maior rival e o time tecnicamente inferior. Palmeiras perdeu em 2019 para o São Paulo num gol que o Davidson não estava impedido, os caras deram lá e não teve... Mas é que começa a ser, se você chora sempre,
Aí você... entendeu? Não? né? Certo? É assim. Mas vocês perderam depois ainda pro Corinthians ainda. Sim, entendeu? teve algumas. Vocês Não, perderam. campeonato não. Perderam pro Corinthians, perderam o campeonato e perderam os jogos Não, também. campeonato não, pô. Opa, quem foi campeão em 2019? Vocês não foram pra final. Não, mas em 2020 ganhou do Corinthians. Campeonato perdeu só esse, 2018. Não, perdeu, E depois até hoje eu perdeu. tenho que de novo. aguentar esse cara aí. Não, me perdeu. aguenta. Mas você me ama, Clodoaldo. Marcelo, foi um prazerzaço te receber o prazer aqui. foi meu. A resenha foi Obrigado. espetacular, como a gente esperava. Pra mim foi a melhor resenha de todos. Ô, louco, Foi a melhor para. resenha pra de mim todas. Foi. Palmeirense, né? Tá Não, mas a gente estava conversando, eu tive o prazer de conhecê-lo frequentando a choperia, né? No aniversário do meu irmão, do Lucas, que é dono da LF Running, né? Que faz camisetas e tal. E aí ele passou, é um cara que fica dentro da choperia pra lá e pra cá, cumprimenta todo mundo, é uma Vou ter que simpatia. ir lá comer essa feijoada aí. Vamos sábado. Você é nosso convidado. Vamos sábado comer uma Eu Eu feijoada. fui convidado pra vir aqui, agora você tá convidado pra... Valeu. Falar que eu fui um lugar totalmente... Fazer um jabazinho aqui. Obrigado. Galera que quiser frequentar a choperia do Juiz, tem 2, né? Tem na Imperador. Passa o endereço pra gente aí. Nós temos da Imperador, que fica ali na estrada de Mogi das Cruzes, Das né? Cruzes. Qual Esquina número? com a José Garcia Terra. E no número 158 da estrada de Mogi das Cruzes, esquina com a José Garcia Terra. Ali é Emelino Matarazzo, Penha, né? São Miguel. Fica ali perto da Curva da Morte. Da ali, Morte, que o isso. pessoal conhece, da Zona Leste. A outra casa fica ali na cidade de Patriarca, próximo da Vila Matilde, próximo ao metrô Patriarca, na Avenida Antônio Estevão de Carvalho. É o Perícia Expediente do Juiz Patriarca. O outro é Imperador. Então, uma tem o nome de Patriarca e o outro tem o nome de Imperador, que são os bairros onde elas estão localizadas, né? E nós temos também agora um terceiro empreendimento, que é o Boteco do Juiz. Porra, o Boteco do Juiz é seu. É nosso E também. eu tô falando pra todo mundo que não é. É. Ó, É o Boteco cara do que Juiz. corta meu cabelo, ele chegou pra mim, pô, tem o Boteco do Juiz. Vocês estão montando ali na... É, a gente tá Já ali na abriu, na Ticoatira. Ticoatira. É. Aí tem o Boteco. Eu falei, não, então, o Boteco do Juiz é outra coisa. Não, também não, é, pô, nosso espetacular. É nosso também, é Muito nosso legal. também, entendeu? E a juizada frequenta do Cara, o pessoal frequenta, entendeu? Mas é muito difícil, né? Por conta de contar de mais os hábitos que estão iniciando, ou Sim. então... Porque os outros estão em viagem, eles estão, entendeu? Mas assim, o pessoal frequenta. Eu tenho muitos amigos ainda. legal. Agora eles estão tudo no Rio de Janeiro, aí a maioria deles fazendo a preparação para o Campeonato Brasileiro, né? Entendeu? Tá lá 83 árbitros de todo o país, né? E os árbitros que vão atuar na Série A do Brasileiro, né? E a casa recebe eventos. Eu quero fazer meu aniversário lá, tenho que entrar em contato, como que faz? Sim, temos o WhatsApp, né? Passa aí. 11 947476765 é o WhatsApp, você vai lá, agenda, você tem os benefícios de aniversariante, as vantagens de aniversariante, é bem legal, né? Todos os sábados nós temos uma feijoada com pagode, pagode não pode parar, né? Não pode. Entendeu? A programação lá das nossas casas é bem eclética, né? Sim. Hoje, na quarta-feira, tem o pagode, resenha Dudu lá também, resenha também, né? Entendeu? Tem um pagodinho lá, um samba, uma roda de samba. Às quintas-feiras, mesmo quando não é véspera de feriado como agora, mas às quintas-feiras nós temos uma pegada de metal, rock, né? Pô, que legal. É, tem Legal, rock, não sabia né? não. Minha esposa vai ver aqui e vai falar, pô, eu quero ir lá na... É, nós vamos ter inclusive aí a banda do metrô, dos seguranças do metrô, que é muito boa. Legal. Tocando nessa quinta-feira. E o cover do Guns também, entendeu? Já tivemos o cover do Elvis, o cover do Queen, alguns covers muito bons que são oficiais das bandas, inclusive, entendeu? Bacana, bacana. É bem legal. E fora os clássicos, né? Que vão lá, as bandas clássicas para trocar. Isso na quinta. Na sexta-feira já rola um pagodinho mais com funk. Ao sábado a feijoada com pagode. E aos domingos um almoço da família lá com a área de lazer para as crianças e tudo mais. show de né? Não, é uma casa muito família. Eu fui lá com a minha esposa, É bem minhas filhas. eclética, Ele entendeu? foi lá na mesa, também passa na mesa de todo mundo. Esse cara é sensacional, E cara. tem a noite que é o funk. De domingo para segunda é bailão Eita! funk do juiz. Aí o Aí, bicho agora, pega. Pensa se foi fácil trazer o homem aqui. Não foi, cara. entendeu? Ele não tinha horário. Ele deu essa moral pra gente. Ele não tinha aí. horário. É, Foi não. uma honra. Você é louco. Foi muito eu, legal. Eu fico feliz, cara, de participar. Obrigado pelo convite. Imagina. As portas da choperia também estão E abertas aqui para também. vocês. Tá bom? E que precisa da gente aí, a gente está à disposição também, entendeu? De repente, se tiver alguma pessoa que vocês queiram convidar, a gente tenta fazer o contato. legal. Que legal. Temos árbitros aí da Zona Leste hoje, um dos melhores árbitros do Brasil, que é o Flávio Rodrigues de Souza. Ah, já Isso é quero. bom pra caramba. Já quero. É, o Flavinho, agora ele tá morando em Ubatuba, né? E ele tá viajando muito, Libertadores e tudo mais. Mas numa tal. dessa, quando ele estiver em São Paulo... Isso, um cara sensacional, humilde, muito bom árbitro, ali da região
Ali da Imperador mesmo. Ali da entendeu? nossa Ele área. gostou da resenha, pelo jeito. Ele gostou, você gostou da resenha. Mesmo sendo confrontado por um palmeirense. Não, acontece. Aqui não, foi. cara, a Foi vida de boa. toda. Ele tava eu com vou falar cartão uma coisa ali. pra você. Não me deu cartão. Não me deu te deu cartão, cartão. tá tranquilo. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Deus foi sempre muito bom comigo. Eu sempre vi o lado bom da coisa. O meio copo meio cheio, meio vazio, né? E eu optei durante 22 anos, sendo que 20 praticamente em alto nível. Jogos do Campeonato Brasileiro, mais de 100 jogos do Campeonato Brasileiro, de Série A, do Campeonato Paulista também. E eu era um árbitro que, por exemplo, você não tinha problema com equipe nenhuma, cara. Nenhuma equipe falou assim, Marcelo, não. Eu era um árbitro que tinha uma regularidade. Isso é uma verdade. E nenhuma equipe, eu era vetado por nenhuma equipe. Eu passei a ser vetado depois só pelo Palmeiras por esse fato, por esse momento aí, entendeu? Mas eu, até aquele jogo, eu fui, inclusive, chancelado pela diretoria do Palmeiras, porque eu havia acabado de apitar Santos e Palmeiras como derrota do Palmeiras, e eu fui chancelado para a final, pois os caras viram que eu tinha um belo trabalho. Quando aconteceu tudo aquilo lá, um árbitro, o Simon, bom, ele falou, Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Veja só como a vida é. Você apitou quanto tempo? Eu 20 anos. Tá? Ele falou assim, então, você ia parar de apitar, ninguém ia lembrar mais de você. Você ia falar, apitou a final, tal, ninguém nem ia lembrar de você. Você tá entendendo? Veja por outro lado. Daqui a 30 anos, vão estar falando de você. Eu jamais vou esquecer. Você entendeu, não? Agora o detalhe é, então, o Simon você também é outro, entrou para a eternidade da arbitragem brasileira. Você era um árbitro regular, todo mundo... Mas se você ia parar com 5 anos, você ia falar, mas eu apitei jogo tal. Mas é mesmo? Foi você mesmo? Você ia ter que mostrar na internet. Daqui a 30 anos, eles vão vir atrás de você. Então você vai ter Vamos falar daquele lance. Vamos falar disso. Sim. E o que é mais importante, Marcelo? Você acertou. Você não vai ficar marcado por um erro. Você vai ficar marcado pelo acerto. Você está entendendo? Outros árbitros, a gente pode citar vários outros árbitros aí, que também ficaram marcados de forma negativa, sendo grandes árbitros. Entendeu? Pô, aquele erro. O Márcio Rezende de Freitas, um erro. Foi um erro, não tem como. O do Marcelo, pode até falar que não. Mas o resultado final... Tá falando com o coração de torcedor. O resultado final Não, foi acho que legitimado e foi correto. Porque não foi. Entendeu? Então você vai ser taxado por um árbitro que acertou. Entendeu? Então é isso, cara. E acabou. Então Deus, Sorriso na sua cara explica tudo, né, mano? Deus sempre foi bom pra mim, cara. Eu terminei Tá claro. a arbitragem em alto nível e eu não fiquei... Eu pude deitar minha cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Porque eu não conseguiria dormir e hoje eu não estaria feliz se eu tivesse mudado o resultado da final. Você tá entendendo? Imagina que eu vim aqui, pô, Marcelo, pô, realmente eu errei. Ah, mas eu Entendeu? estaria mais feliz, Marcelo. Não, você estaria. Mas a minha consciência, eu iria passar a levar isso, carregar isso pro resto da minha vida, entendeu? Não? Pô, eu errei. Eu mudei o resultado de uma final de campeonato paulista. Eu prejudiquei o trabalho. Hoje não, eu posso afirmar que eu não prejudiquei e eu não atrapalhei ninguém, entendeu? Eu fiz o correto. Errei na minha marcação, errei. Mas eu corrigi e acertei no final. Muito legal, muito legal. Cara, muito obrigado mais uma vez, Marcelão. Obrigado. Galera, vai curtindo aí nossos vídeos no YouTube. Tem entrevista com o Bebeto, André Santos, Vanderlei Nogueira. Tem uma entrevista sensacional também com o perito Ricardo Salada sobre o caso Susana von Richthofen e Elise Matsunaga e outros tantos convidados. Vai curtindo o nosso canal no YouTube aí, Resenheira_OFC e no Instagram, resenheira.ofc. Ó, bonezinho, vou levar pra casa. Passei lá a paz, Fica passei lá a presente, é um paz. presente. Eu vou levar pra casa E aqui. uma ó. lembrança, um Aqui, cartão ó. amarelo e um cartão vermelho. Clodoaldo. A vontade era dar cartão vermelho, mas não vou dar porque o cara é sangue bom pra caramba. Vamos aplaudir, porque Boa. foi um árbitro sensacional, a resenha foi Obrigado espetacular. Espero que volte aqui pra gente trocar ideia sobre a choperia e vamos... As portas estão abertas aqui pra vocês. Armar agora no meu espaço lá um almoço, a gente bate um papo. Vamos fazer toma uma um resenha choquinho lá. gelado. Fazer uma resenha lá mostrando a qualidade da feijoada. Pô, Porra, vamos espetacular. Galera, muito obrigado. Até semana que vem com mais um convidado aqui no Resenheiro. Um grande abraço. Fui.